Boa noite, meu povo. Dá um tempinho aí pro povo ir entrando, ouvindo a nossa musiquinha. Hoje a gente vai de Ed Sheeran. Vocês gostam do Ed? Tamo junto, hein? Tamo junto. Vão me avisando aí como é que tá o áudio e o vídeo, tá? Pra gente ir organizando essa parada aí. Vou colocar aqui que eu já vou convidar ela já já. E aí, meu povo? A galera tá chegando e a gente vai. Deixa eu ver aqui. E a nossa convidada de hoje. Olá, tudo bem? Tô ouvindo o Como é meu que você tá me retorno vendo e aí. me ouvindo aí? Eu tô te vendo bem, só que... E a nossa convidada de hoje. Gi, Olá, tudo bem? Tô ouvindo o como é meu que você tá me retorno vendo e aí. me ouvindo aí? Eu tô te vendo bem, só que eu tô ouvindo o meu retorno. Tô É? me ouvindo aí com você. Acho que é porque você tá sem fone, né? É? Aquele dia a gente fez de fone ou foi sem fone? Hã? Aquele dia a gente fez com fone ou sem fone? Bom, eu tô sempre com fone. Vou colocar para ver se melhora, né? Pessoal, vocês vão avisando aí, tá? Vou colocar aqui, porque às vezes quando eu coloco o fone, eu tiro no meio da live, dá um BO. E aí? Agora melhorou. Ai, não tô Melhorou? ouvindo mais minha Nossa, voz. você não Gente, está vou. ouvindo mais a minha Agora eu voz? tô ouvindo você e não ouço a minha voz. Tô mandando Ah, convite, tô mandando convite pro povo aqui. O povo não aguenta mais receber isso. convite meu, porque eu vivo pedindo pro povo entrar nas lives. Vamos pedir pro pessoal mandar coraçõezinhos e mandar convidar as pessoas para entrarem na live, né, com a gente. Sim, sim. Prazer estar aqui com essa mulherada maravilhosa, cheia de mulher aqui. Olha só. Catiane, Ana, Deia, sejam bem-vindas. Jane, Juliana, Aureci, Laila, Roberta. E aí, querido, Bom, tudo bem? você tá me ouvindo bem e vendo bem, né, Gi? Beleza? Tô. Você Então tá bom, também? pessoal. Tô. O pessoal vai dando um feedback aí pra gente, vai falando se tá tudo ok, né? Primeiro eu quero, claro, fui na tua casa, muito bem recebido. Uma tarde maravilhosa, com café, com quitutes, com... E eu quero te agradecer, porque, assim, gente, tem muita gente aqui, é claro, estando no meu Instagram, meus seguidores aqui, e a Gi, ela dorme cedo. Esse horário ela já está dormindo. Então, por mim e por nós, ela está aqui hoje. Então, vamos aproveitar muito bem. Que você não durma, Gi, durante a live, tá bom? Não. Não, até porque eu tô um pouquinho nervosa, porque parece que eu tô em outro ambiente, mas tá tudo certo, tô tranquila já. Pegou sua água aí?
Aqui a gente toma Peguei. vinho, tem o pessoal que daqui a pouco Eu não, toma cerveja aí, aqui a eu, gente fica ó, bêbado eu até peguei uns uma 10h30. aguinha, eu não tomo, não tomei vinho, mas hoje à tarde eu tive que fazer, tive um compromisso, acabei tomando um pouquinho de licor, tive até que dar uma cochilada, porque senão eu não ia dar conta de Então fazer. a live vai ser boa hoje. Hoje, gente, a melhor live da Gisele vai ser hoje aqui com a gente. Ela tomou um licor. Tomei, mas foi à tarde. A Juliana disse que tá travando. Tá travando para mais alguém, Será? gente? Às Eu não vezes sei. dá uma picotada, né? A gente tá em dois É. Instagrams, mas assim, Rosana vamos, disse que não dá para ouvir nada, Amaro. Precisa ver se tem mais alguém, gente. vamos ver aí. Vamos esperar a galera de Antes da repente gente responder, entrar entrar no ar. no assunto. Ver se sou eu, se é o Amaro, se é o Instagram, se é a internet de vocês, pode ser Eu sei também. que O som do o Amaro meu tá baixo. som tá baixo. Viu, Amaro? Inclusive na minha live o seu som ficou baixo. Eu subi pro YouTube, depois eu vou te mandar, tá? Tá, Na tá. minha live seu som ficou baixo Onde? também. E aí, porque é Tá, difícil e o meu, gente, que quem vai falar mais que as tampas aqui sou eu. O meu som tá baixo? O Amaro tem que trocar de fone. Só tem esse. Não, Cadê o troca outro aqui? depois. Troca outro Não, dia, tem não agora. o que eu uso. Não, tem esse aqui eu quase não uso esse. Eu uso o que eu uso para correr. Ele tá em algum lugar aqui, mas ele é Bluetooth. Aí vai ser a mesma coisa que eu estiver falando aqui. Você tava me ouvindo, não É, foi? tava te ouvindo, fica ruim. Ó, o pessoal diz que o meu som tá ótimo e o seu tá baixo. Então tá tudo certo, mas eu tô te ouvindo bem, tá? Quando você for falar, Amaro, você só coloca um pouquinho mais perto assim, ó, pra ficar bom Tá. na gravação, tá bom? Tá, beleza, galera. Ó, assim ficou show. Assim parece que você tá sentado aqui na frente do sofá, tá ótimo. Assim eu falo, eu Isso. grito para vocês. Não, mas é melhor, porque aí depois no YouTube fica legal. Beleza. Legal, legal. Gratidão, viu, gente, por vocês estarem aqui. Acho que eu vou começar a fazer live 10 horas da noite também. Vou dormir até mais tarde. Esse horário, a concorrência tá alta. Ontem eu estava concorrendo com a Marília Mendonça, no sábado passado eu estava com o Jorge Mateus. Então, pra assim, mim, você não estava concorrendo com ninguém, eu vou porque pras cabeças. eu nem sabia. Falei, acho que eu sou o único ser humano do mundo que não sabe que tem essas lives. Então, comigo não era concorrência. Lá no seu perfil é sempre às 17, né, Gi? É, na verdade é assim, eu tô fazendo umas lives específicas agora, às 17h17, que é com uma colega também, tá? A gente meio que bate um papo igual nós fizemos, a Mara é coach com terapeuta e uma misturinha, né? Mas assim, é um trabalho que a gente está fazendo pontual. Mas eu gosto mais de entrar um pouco mais cedo, umas 15 horas, justamente por causa da concorrência, porque senão fica entrando muita live e aí trava demais, fica ruim, então para mim eu acho melhor. Eu gosto mais desse horário das 17. Pessoal, aproveita. Agora não, que vocês ainda não me conhecem, mas se vocês gostarem, vocês entram lá para seguir meu perfil, tá? Isso, hoje bom, nos nossos 2 stories tá o nosso endereço lá, né? Isso. É Gisele, né? Gisele, mentora de líder. Isso. Por enquanto, né? Que eu mudo de vez em quando, viu, gente? Mas tá no meus Legal. stories estão lá, galera, marcação lá. Legal. E a gente vai pau na máquina, né? Vamos, eu fui lá, né? A gente falou bastante de gestão emocional e a gente falou de relacionamento também. A gente deu muita Foi bem risada, legal, adorei. E que seja assim aqui também, né? O tema que você vai falar é da mentalidade antifrágil. Isso. Né? É do Caleb. Não é Caleb, é Taleb. Não, é Caleb. Taleb. Taleb, isso. Taleb. É lá do... Como é que chama aquele filme do Caleb? Não sei. Mas é parecido, é parecido. O nome tá igualzinho. Tem um filme mediano com o Caleb, mas é dele mesmo, né? Ele que tem o Cisne também, não é? Isso, ele mesmo. Ele mesmo. Exatamente. Não, A casa é sua, Gi.
Tá, meninas, deixa eu me apresentar então para vocês. Só tem mulher aqui, Amaro. Meu Deus do céu, seu público é bem feminino, né? Que legal, meu também. Olha, entrou um Sobe rock os aí, ó. caras aí às vezes. Não, sobe os caras aí. A gente vai fazer o Tinder da Humanizar, mas eu tô vendo como eu vou fazer isso ainda. Boa, boa, gente, porque quando o homem e a mulher estão no desenvolvimento pessoal, aí é legal, porque quando só um tá, aí dá ruim, né, Amaro? É mais difícil, né? Não é impossível, mas dá uma dificuldade, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, não dá? Porque um tá num Dá. nível, o outro tá no outro, aí vira uma confusão. Gente, mas vamos lá, vou me apresentar Vai aqui. lá, Gi, fala quem é tu. Quem é tu? É, eu sou Gisele Moreira, eu sou empresária há mais de 10 anos, tá? E há mais ou menos uns 6 anos atrás que eu entrei fortemente para o desenvolvimento pessoal, fui fazer formações de coach, formação de palestrante, e aí há pouco menos de um ano, nós estamos em abril, nossa, um ano, exatamente um ano, eu saí da minha loja, vendi minha loja, que eu tinha 3 lojas, eu vendi para tocar totalmente o desenvolvimento pessoal, por amor e também por amor ao que eu gosto de fazer e também para procurar um pouco mais de qualidade de vida. Embora eu ainda esteja me adaptando, né? Porque quando você não tem muito tempo e depois você passa a ter tempo demais, dá um choque assim. Você fala, meu Deus, será que é isso? Até comentei com você aquele dia, meu Deus, eu sou tão independente desde anos, aí você fica meio perdida com tanto tempo. Mas enfim, mas já não tô mais com tanto tempo assim, tá tudo bem, já tô mais. E aí eu sou coach, né? Então eu gosto muito de trabalhar com essa parte do desenvolvimento pessoal. Eu conheci o Amaro numa formação, né, Amaro, de coach. Sim, sim. O Amaro Você foi já era fazer. staff já, né? Eu Eu era um já. bebezinho. Bebezinho. O Amaro foi fazer a formação e eu estava lá como staff, como ajudante. E aí a gente se conheceu, depois a gente começou a se encontrar em outros eventos. Bom, hoje eu atuo bastante com liderança, por isso que eu falei para vocês que às vezes eu mudo, porque assim, são levas. Tem época que vem líderes me procurar, tem época que vem pequenos empresários, tem época que vem pessoas que estão com problema de autoestima. Então, eu vou me especializando nos assuntos e faço os vídeos, adoro entregar conteúdo em forma de vídeo, porque você consegue trazer clareza e usar um pouco da tua história como experiência, né? Nós somos, a gente tem história pra caramba e essas histórias é o que faz, a história da minha vida é o que faz eu ser quem eu sou, né? E as histórias são diversas, desde as ótimas de sucesso como as que te fazem aprender e é até sobre isso que eu vou falar hoje. Quer perguntar Bacana, alguma bacana. coisa de mim ou eu falei o básico, né? Tenho 2 filhas maravilhosas, 2 mini coaches que vivem me colocando contra a parede aqui. Aprendo pra caramba. As suas devem ser também, né, Amaro? Mini coach? Sim, sim, sim. Elas vão sabendo das coisas, vão perguntando e vão espalhando, né, o que a gente faz Isso, da não tem forma delas jeito. e vão, Não vão tem falando, não jeito. tem jeito, não tem jeito, não Então tem é jeito. assim mesmo, faz parte. Agora, legal que tem, quer dizer que você, né, Gi, assim, é meio de leva os seus clientes, então, tem hora que vem uma turma X, outra Foi. hora que vem a turma Não, Y. agora, por exemplo, inclusive antes de entrar aqui, eu estava numa mentoria, estava conversando com o meu coach, né? Que coach tem coach, viu, gente? Terapeuta tem terapeuta, né, Mário? Nós Tem, somos tem, tem, humildes, tem. nós somos humildes, tá? Quem não aceita mentor, ontem eu ouvi isso do José Roberto Marques, achei o máximo. Ele falou: quem não aceita mentor são pessoas arrogantes, tá? Pessoas que são pessoas normais, elas entendem que tem pessoas que podem ajudá-las no teu processo. Então, isso é muito legal. E aí, por exemplo, agora com essa história da pandemia, olha a leva que está vindo de pessoas me procurar, pessoas que estão tentando vender no marketing digital, tentando não vender, não no marketing digital, mas assim, se lançar, por exemplo, que nem você já está aqui no online, Amaro, há bastante tempo, mas você Uhum. concorda que tem muita gente que é bem resistente ao online? Sim, As sim. pessoas têm medo. Meus clientes presenciais teve, acho que duas ou três que decidiram parar o processo durante a pandemia para não voltar.
É interessante isso, né? A pessoa, porque ela Então, resiste a isso daqui. é resistente a isso e o processo pode ser incrível. Eu, por exemplo, todas as minhas clientes que são resistentes, eu marco uma sessão, assim, uma sessão. Tipo, ai, Sim, tal um dia, bate-papo. vamos bater um papo pela Isso. internet? Aí ela percebe que a sessão ela é tão eficaz quanto presencial, aí ela não quer mais presencial, porque fica muito Sim, legal, sim, tá tendo entendeu? isso também. Tá Então, tendo assim, isso tem que também. quebrar essa barreira. Então, muitas pessoas estão me procurando agora querendo vir para o online, porque a pessoa não sabe, ela não tem noção e ela tem muita crença do online. E aí foi muito interessante que eu atendi um rapaz, estou atendendo uma pessoa e ela estava sem cliente e tal, e em uma sessão ela conseguiu já fechou 5 clientes. Olha que legal, só usando o Bacana. online. Então é um momento da gente se reinventar e quebrar esses paradigmas, né? Parar com essa história de, ai, eu não sei, ai, eu tô me expondo, tá se expondo mesmo, mas e daí? A gente vai ter que desenvolver a mentalidade antifrágil que a gente já vai falar agora. E o legal é assim, às vezes vem também, né, para mim esse tipo de demanda. A princípio vem uma questão emocional, né, e depois a pessoa verifica outras questões. Porque não é só isso que a gente está fazendo, né, Gi, assim, Uhum, de atendimento, essas coisas, de produtos também. É uhum, necessário que tenha um passo antes, que é o passo de decidir fazer. E aí você precise de pessoas como nós. sim. Porque aí depois você vai atrás de pessoas que te ensinam, sei lá, a montar um site, a montar um Instagram, essas questões mais detalhes que a gente até tem uma noção pela nossa experiência. Uhum, Mas esse decidir fazer e dar a cara para bater, que é o fator coragem, que a gente vai entrar nessa questão também do antifrágil, que é aham, exatamente o passo fundamental, que é aquela questão, né? 1.000 passos começa com o primeiro, com o que é onde primeiro, a gente verdade. entra. Então você que Sim. está aqui, que de certa forma quer ir para o online, fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, eu acredito que para Páscoa, por exemplo, você perdeu uma oportunidade agora, né? Mas vem o Dia das Mães aí, né? Daqui 20 Sim, dias é Dia das Mães. sim. Então, esse movimento já precisa acontecer, precisa olhar para isso e, quem sabe, E, tomar uma decisão de uma coragem. E não importa, e assim, essa coragem, ela já vem da nossa mentalidade, daquela mentalidade de não se expor, de o que o outro vai pensar, das críticas, o medo do errar, o medo da crítica das pessoas, e é aí que as pessoas paralisam, e é aí que elas deixam de fazer o que precisa ser feito e o que vai alavancar a história delas, né? Então é exatamente isso. Então algumas pessoas têm me procurado nesse sentido e eu atendo porque assim eu não sou faixa preta nessa história, mas eu sou amarela, vamos dizer assim. E o amarelo sabe mais que o faixa branca. Eu já Com posso ajudar, certeza. entendeu? Então assim vem isso. Mas a maioria das pessoas que me procuram são líderes e líderes que ou acabaram de ser promovidos, mas ainda estão com dificuldade de aceitação da equipe, ou uma galera que, por exemplo, era funcionário, passou a ser o dono da empresa, ou abriu o próprio negócio. Por quê? Porque é a minha história, entendeu, Amara? Eu abri a minha loja, eu abri o meu primeiro negócio com 28 anos, então as pessoas se identificam com isso, né? E aí elas vêm Legal. procurar. Aí, então assim, é o que eu falo assim, Você as pessoas começou vão aos se 28, identificando. Gi? Antigamente, antes dos 28, você trabalhava CLT, tipo, Empresa, contrato. CLT, eu Aham. trabalhava a última empresa que eu trabalhei foi antes de eu engravidar da minha filha, fiquei grávida, durante a gravidez eu decidi não voltar para a empresa, e eu trabalhava numa empresa muito legal, tinha todos os benefícios, e aí eu ouvi muita gente falando, você tá louca, menina, você tem vale, como que é aqueles vale, o vale, ai, aquele vale Alimentação, do o refeição, alimentação, refeição, combustível, vale combustível, aí tinha, enfim, um monte de benefício. e vale Eu tinha cultura também. tinha tudo, tinha um monte de coisa. Eu tinha um salário bem legal na época, e o melhor é que a empresa que eu trabalhava externo. Então eu ia na empresa mesmo uma vez na semana. Então todo mundo falava, você tá louca de deixar um emprego desse, né? Eu falei assim, mas eu quero arriscar e eu vou. E eu fui. Quando eu voltei da licença maternidade, meu chefe falou, Gisele, você quer ficar ou você quer sair? Eu falei, quero sair. Aí ele falou, então eu posso te mandar embora? Eu falei, fechou. Ele me mandou embora e aí eu falei, não, agora eu quero ser dolar um pouco, quero ficar em casa de boa.
2 meses depois, quando eu vi, eu tinha aberto a minha primeira loja, Mário. Fui cair num processo de Do lar durou coach. pouco, então. Durou Nossa, mas pouco, não então. durou Do lar durou pouco. nada. Não durou nada. Depois eu até ficava brava comigo mesmo, que eu falei, meu Deus, se eu nem descansei, já me meti numa roubada. Mas que bom que eu fiz isso, porque foi a minha história de sucesso, entendeu? Legal. Foi Tem muita bem gente se legal. identificando, Gi. O bacana é que se identifica, né? Esse Sim. processo, né? Esses dias também eu tava falando aqui com o pessoal, e o pessoal que está aqui sabe já um pouco da história. O pessoal vai se identificando e vendo que essa volta, né, que chama-se, é lógico, para colocar, por exemplo, num jornal, num programa da Fátima Bernardes, tem que falar de crise dos 30, né? Uhum. Que ela começa a inquietar nos 28. Ela começa a Uhum. inquietar nos 28, porque a gente vai entrar numa década, isso homem e mulher, tá? A gente vai entrar numa década de decisões importantes. Uhum. Isso é muito fundamental. Então, geralmente, se você perceber, pelo menos eu percebo isso, meus clientes têm ali 27, 33, né? Uhum. Pelo discurso que a gente coloca nas redes, e isso traz esse tipo de pessoa, porque é nesse período que a gente tem que tomar decisões importantes. Se vai casar, comprar bicicleta, se vai sair do país, vai ficar no país, ter filho, não vai ter filho, montar um empreendimento, sair do trabalho. Porque, veja bem, a pessoa ela começa uma faculdade, sei lá, decide ser advogado com 38. Dá. Ela vai terminar com 43, mais uns 2 anos para ela passar na OB, ela vai terminar com 45 para começar a advogar, quiçá com quase 50. Você entende? Aham. Então, assim, nessa idade, 28, que vai chegando nos 30, que chama-se crise dos 30, é porque vai entrar numa década de 30 a 40 de grandes decisões. Grandes decisões mesmo. E você sabe que, na verdade, antes de eu engravidar, eu estava entre duas decisões. Eu falei, ou eu engravido, ou eu vou embora do país. E aí eu fui fazendo os dois processos. Eu fui tirando meu passaporte, pegando meu visto. Só que aí quando eu fui comentar com a minha ginecologista, eu tô pensando em engravidar, ela falou, vamos fazer um teste? Eu falei, não, mas eu comecei a pensar faz 10 dias. Ela falou, não, mas vamos fazer um teste? Aí eu fiz o teste e estava grávida. Falei, nossa, não teve nem graça. E aí já estava Esse é da grávida. segunda. Não, Da segunda bebê. da primeira Primeira. Foi no filha. susto. Não, eu tinha tomado a decisão de pensar, aí eu já estava, mas eu já queria. Ah, A da tá. segunda foi susto, porque eu tinha acabado de abrir minha empresa, a minha empresa tinha 2 meses de vida, eu fui fazer exame de rotina, cheguei lá, o médico falou assim, vamos fazer um exame beta-HCG? Eu falei, mas por quê? Eu não corro o menor risco de estar grávida, falei pra ele. Ele falou assim, por que não? Eu falei, por que não? Não corro esse risco. Ele falou, não, mas vamos fazer o exame. Aí eu fiz o exame e tava. Eu falei, não, não tô. Ele tá, não, não tô. Eu fiz acho que uns 3, pra ter certeza. Nossa, aqui Enfim, já foi o né? contrário. A minha primeira não foi planejada e a segunda foi. Foi papel totalmente invertido Não, meu e não. a primeira O veio, meu veio não. no momento que não era pra vir, mas enfim, não era assim pra mim, né? Mas veio e Sim, pronto sim, e sim, sim. acabou. Não, é igual a Veio segunda. e E pronto. eu falo assim, gente, que é muito engraçado que se eu não tivesse aberto, olha como Deus faz tudo perfeito. Se eu não tivesse aberto a minha loja e eu tivesse descoberto, porque eu já praticamente estava grávida, eu não teria aberto a minha loja. Só que eu já tinha, a loja já estava aberta e eu descobri que estava grávida e eu falei, eu não quero mais. Meio que entrei numa deprê, fiquei meio malucona, entendeu? Ai, minha amiga de live aqui também tá entrando. Fica aí, hein, amiga? E vai dando feedback pra gente. Isso é A bom, galera. Eline, Isso é bom. Isso é bom porque somos pessoas normais, tá? Você vê, a sua vê normais. você, né, mentora, tal, coach, desenvolvimento pessoal, eu também, psicólogo, tal, falo, nossa, queria ser porque aí eu não ia ter problemas, né? Gente, isso é uma Nossa! loucura, isso é uma tara, isso é uma neurose, né? Louca de que as pessoas, só eu tenho Ai, problema, o outro não tem. Pelo amor de Ai, Deus. Amari, é tão bom você se sentir assim, sabe? Tão humano, tão factivo a erro, a qualquer tipo de sofrimento. Tá tudo bem, não tem problema. Eu falo isso para minhas filhas. Às vezes minhas filhas vêm querendo me dar liçãozinha de moral. Ai, mãe, mas você fez tal coisa. Eu falo assim, que bom, sinal que eu sou humana. Tá tudo certo. Exatamente, exatamente. E a gente vai tropicando, vai amadurecendo, vai ficando mais resiliente, resistente, Exato, né? exato. Como eu tinha te falado na outra live, né? E eu falei com o pessoal aqui. Quando eu fiz aquela formação, isso faz uns 4 anos, né, que a gente fez aquela formação. Foi, 1 ano atrás eu tinha tentado montar a minha clínica. certo. Meu, eu quebrei
totalmente. Eu peguei, porque para montar a clínica eu peguei tudo que eu tinha, e aí eu saí devendo R$ 100.000. E eu Nossa. fiz, e com 2 filhas para criar, para alimentar tudo, e quebrou tudo, caiu tudo desmoronou, né? Nem Uhum. cliente eu tinha mais, porque eu não tinha nem onde atender e não tinha essa questão online aqui, não era como hoje, né? Então Sim, ou você tinha um sim. lugar ou não tinha. E E aí aí o emocional. até os clientes aí eu tive que tomar a decisão. Ou eu cuidava de mim e salvava eu e a minha família, ou ia tudo pro buraco. Não, a Sueli falou que tá, perdeu. Não perdeu, que a gente não entrou no tema ainda. Fica aí. Né? E aí eu falei assim, ó, bom, quem deve 100 deve 110. Eu liguei no banco e falei, ó, você libera o cartão que eu preciso passar 2 formações. E aí o banco, né, claro, quando você tá ferrado, o banco adora te pegar, né? Ele falou, não, libero sim. Aí eu passei o PSC e passei uma outra formação, 2 formações de desenvolvimento. Nossa, que Quem deve 100 deve coragem. 110. E eu Que coragem. e dali eu comecei a me levantar de novo. Mas se eu não tivesse cuidado de mim, por isso que eu falo para as pessoas, tem momentos da vida que ou você vai ou você racha. Mas se eu falo assim, não, já Verdade. devo 100.000, eu não vou cuidar de mim, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não sabia o que fazer. Não, não, você não tinha como desistir, né? Eu falo, gente, não tem Não como tinha o que fazer. desistir. Vou desistir como? Eu fui cuidar Com duas da filhas minha para mente. com duas boquinhas para criar. Eu fui Três, né? cuidar da minha Porque. mente. Então, eu fui cuidar da minha mente para me poder me levantar. E graças a Deus deu certo. É isso que eu Legal. falo para as pessoas. Ninguém aqui tá fazendo apologia à loucura, tá? Não. Não é isso. Mas a vida, às vezes, te coloca situações que fala assim, ó, ou é isso, ou você pode vir a ser isso. Aí você escolhe. Que eu acho que Legal. aí a gente já começa a estruturar o seu tema aí. Legal, é isso mesmo, gente, é isso mesmo. Bom, vou só então concluir a história. Aí eu abri a minha loja, tal, decidi, fui mãe, abri a loja, foi muito legal. Ao contrário, né, do que aconteceu com você, Amaro, foi muito legal. Eu tive bastante sucesso. Só que emocionalmente também eu estava bem fragilizada, sabe? Por quê? Porque eu tive uma gestação, eu acho que na minha primeira gestação eu já tive depressão pós-parto não identificada, justamente talvez por essa ignorância de não entender, né? Ah, é hormonal, mas aquilo não passava nunca, meu Deus, aquilo não passava, era uma choradeira, uma coisa esquisita o tempo todo. Eu falo que se eu tivesse tratado na época, talvez teria sido muito melhor a minha vida, mas tudo bem, já foi. Aí tive a minha segunda filha, tal, até que eu fui buscar o coach também como uma forma de falar assim, meu Deus, eu preciso sair dessa coisa toda que eu tô vivendo. Então você vai buscar, na verdade, para você, né? Aí depois que você fala, nossa, eu preciso ajudar outras pessoas já que eu consegui me ajudar. É mais ou menos assim, né? E aí vamos entrar então no tema, tá, gente? Eu até fiz algumas anotações aqui para não deixar, porque Legal. eu falo, né? Vocês perceberam, né? Que eu falo bastante. Então, para não esquecer nada, eu trouxe alguns conceitos aqui, tá? Um conceito que a gente usa muito, que é a resiliência. O que é resiliência? Tem muita gente que fala de resiliência, mas às vezes nem entende esse conceito. A resiliência, na verdade, ela é quando. Eu vou trazer já para o nosso exemplo humano, tá? O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que ela passa por um trauma, ela passa por alguma situação difícil, como aqui o Amaro, por exemplo, comentou que ele passou, e ela sai daquele momento como ela sai como ela entrou. Ela não sai ela não sai assim, vamos dizer assim, pior. Ela sai como ela entrou. Ela consegue, ela continua, ela começa a tocar a vida dela, tá? Ela sai dali. Ela não Isso. quebra, ela não quebra, Ela ela não fica. quebra, ela não quebra, ela fica, tá? Essa é uma pessoa resiliente, beleza? Ela é uma pessoa resiliente. Aí existe a pessoa frágil, né? Que aí a gente entra no conceito de fragilidade. O que é uma pessoa frágil? É uma pessoa que entra numa situação dessa e ela fala, ó céus, ó vida, acabou, eu não vou gastar os 110 mil, que o Amaro comentou aí, eu vou ficar com esse 100 vai aumentar para 200, para 300, ela quebra e ela não sai mais daquela situação. Essa é uma pessoa frágil. Ela simplesmente, aí ela fica contando aquela história para ela mesma e para os outros, tá? Porque ela precisa também retroalimentar a pena dela, né?
Eu preciso me retroalimentar e Sim. tudo mais, até para eu continuar nessa situação, tá bom? Porque as pessoas, quando você vê uma pessoa muito coitada, você pode ter absoluta certeza, muito assim, muito cheia de coisas, você pode ter certeza que ela tem um ganho naquilo. Como, Sim. sabe a história do cachorrinho, que o cachorrinho ele tá num cantinho lá, chorando, uivando, uivando, uivando. Aí uma pessoa vai lá. Tem várias versões, tá? Vou contar uma bem simplificada. Aí uma pessoa olha lá para um sábio numa vilinha e fala assim: por que que esse cachorro uiva tanto? Aí falaram assim: ah, é porque ele tá sentadinho aí num prego. Aí o cara falou assim: meu Deus do céu, mas não é só ele levantar do prego e sair andando? Aí o sábio fala assim: é porque não está doendo tanto assim. Então, assim, não tá doendo tanto assim. Então ele não se move. Sim. Tá doendo. Tá doendo o suficiente para ele ficar chorando, chorando, chorando. Mas não tá doendo o suficiente para ele, pá, levantar dali e sair daquela dor. Entendeu? Então, Sim. às vezes a pessoa ela fica ali no frágil porque ela tem um ganho secundário naquela história quebrada, ok? Então, por exemplo, Exatamente. usando até a sua história, Mário, se você me permitir, seria a Bora. pessoa falar assim: meu, ai, deixa que meu sogro me sustenta, deixa que a minha mulher me sustenta, deixa que minhas filhas vão para a escola, enfim, tipo, deixa rolar e Deixa quebra rolar. e ok, certo? Beleza. Aí, o que que é o antifrágil, que é o tema que eu trouxe aqui para vocês, tá? O antifrágil, às vezes as pessoas pensam que é aquela coisa dura. Ah, então é alguma coisa que a vida bate e ela não quebra. Simplesmente ela não quebra. E aí o autor, né, que é o Taleb, ele traz um conceito da antifragilidade. E aí ele fala o seguinte, que a antifragilidade é quando a pessoa, algo bate nela e ela sai daquela situação melhor do que ela estava. Então, por exemplo, eu devia 100 mil reais, eu levei uma porrada da vida, porque ninguém abre um negócio para não dar certo, né, Mário? Então, eu É. levei uma Fudido porrada, mesmo, né? o negócio quebrou, Aqui tava pode. full, passou das 10, né? Eu tava full, o que que eu fiz? Quem deve 100, deve 110. Então eu vou melhorar essa minha história para que dessa história eu transforme outras pessoas, eu ajude outras pessoas e eu seja, como é a sua missão de vida, obviamente você ganha dinheiro com isso. Porque existe um paradoxo aí, né? Tem gente que fala assim: ah, mas a missão de vida eu não preciso ganhar nada. Não, isso não existe, tá? Isso aí é coisa, crenças que colocaram na tua cabeça. Não tem nada a ver. Não é, Amaro? Se você paga, Não, é. você Quem não quer investiu quanto? receber, passa para minha conta. Você investiu quanto você tem noção de quanto você já investiu em conhecimento, Amaro? Porque só Financeiro? só a faculdade, se for colocar 5 anos de faculdade, não tem valor. Tem valor. Entendeu? Então, assim, a gente investe em conhecimento, então tá tudo bem da gente vender conhecimento, né? Então, gente, o antifrágil é quando você estiver levando um tombo da vida, e de tempos em tempos a gente leva esses tombos, não adianta você querer viver a vida linear, igual o Amaro comentou lá na minha live, viver assim, ó, morreu, beijo, tchau, você já Sim. tá pronto para subir, porque você não tem nada para aprender. É quando você levar uma porrada, você parar de forma consciente e dizer o que é que essa situação traz de bom para que eu saia daqui melhor do que quando eu entrei. Então lembra, resiliente é se eu entro numa situação ruim e eu saio igual, ok, melhor que nada, melhor que ficar quebrado, mas você sai igual. Então assim, quando é que você evolui? É quando você é o antifrágil, você sai daquela situação melhor do que você entrou, quando você aprende com isso. E isso é mentalidade. É você olhar para o problema e falar assim: ele não veio para me matar. É igual o corona, né? Né? O Covid. Tá esse auê, esse pânico, nanana. Existem pessoas olhando para tudo isso e falando assim: o que que esse problema, que não é meu, não é do Amaro, não é dessas pessoas que estão aqui, ele é um problema mundial, está em todos os lugares, está afetando todas as classes sociais.
o que é que na minha vida, nesse momento, eu vou ser antifrágil. Na minha profissão, no meu relacionamento familiar, na minha vida, no cuidado que eu tenho comigo, né? Nas minhas relações, como é que eu faço para esse meu momento se transformar em algo que realmente vai me fazer crescer. Gente, comentem aí se está fazendo sentido isso para vocês. E todas as vezes que tem alguém falando, na verdade, eu acredito que a gente vai meio que viajando e trazendo para a tua vida, vai fazendo aí, ó, vai criando umas sinapses aí na tua mente. O que está fazendo sentido para vocês? Onde é que você está vendo que você precisa ser antifrágil? Fala, Mara, o que você acha de tudo isso? O Taleb, ele traz esse movimento, ele expande a questão da resiliência, né? A resiliência, de modo figurativo, né? E aí a psicologia trabalha com resiliência há muito tempo, só que trabalha com essa resiliência exata, e eu sempre uso a simbólica de um bambu, né? Para quem conhece um bambu, ele tem essa questão, se vier um vendaval muito grande, a tendência é que ele incline, né? Dependendo do vento, ele pode inclusive encostar no chão, mas o bambu não quebra até pelos miolos que ele tem um muito próximo ao outro, né? O bambu ele tem uma resiliência muito forte. Então ele acaba envergando, ele encosta no chão e depois ele sobe de novo quando o vento passa. Dificilmente você vai ver um bambu quebrado, é muito difícil. A famosa frase é enverga, mas não quebra. É do bambu, né? O bambu ele vai quebrar praticamente em um furacão praticamente, né? Mas em tempestade dificilmente ele vai quebrar, mas ele dá uma envergada boa, boa mesmo, né? E geralmente eles nascem juntos para que um proteja o outro, né? O bambu ele tem uma simbólica muito boa para se usar em palestras, para se usar em questões terapêuticas e processos também. E a resiliência vem daí. Então o bambu ele vai inclinar, ele pode encostar no chão, não quebra, e depois quando passa ele empina de novo e volta ao movimento natural, normal, né? E aí se encara a resiliência como esse tipo de pessoa, que enverga, mas não quebra, né? Mas aí, pensando simbolicamente, a gente vai ver que a pessoa desce e sobe e ela volta para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Ela vai ser sempre um bambu. Não vai deixar de ser um bambu, né? E aí vem a resiliência, não me lembro agora quem foi que começou a falar sobre isso, mas tem a resiliência espiral, que aí o Taleb traz como um conceito de antifrágil, que é a questão de que a vida é cíclica, encara a questão como ciclos, e aí, durante esses ciclos, a gente vai vivendo as coisas, né? O ciclo do relacionamento, o ciclo profissional, e cada ciclo, quando ele vai se findar, aí quando você tem uma resiliência espiral, ou antifrágil que ele chama, você sobe. Então é como o caderno mesmo, a espiral de um caderno, né? Então você vive o seu ciclo, só que assim, se você não interpretar aquilo, não tiver atento àquilo, não tiver atenção àquilo, não tiver uma maturidade, uma gestão emocional diante daquilo, você vai ficar girando naquele ciclo. Às vezes você não vai nem para baixo nem para cima, né? Você fica ali girando, você não sai do lugar, né? Sim. Há momentos em que aí a gente adoece, a gente está falando de uma ansiedade, de uma depressão, de um pânico, a tendência é que esse ciclo vá para baixo. Então a sua espiral ela desce. Mas aí a gente está falando de um adoecimento e é natural que isso aconteça. Sim. Né? Sim. Agora, quando você está numa vida que eu chamo de uma vida mediana, que é a mediocridade mesmo, né? A vida medíocre, você fica em círculos, você não sai do lugar, você vive. Você ganha 3 mil, gasta 3 mil, você faz a mesma viagem quando dá, você fica ali naquele, né? Não se move para nada. Agora, quando você entende, interpreta, né? Você tem uma gestão emocional, você olha para a vida com mais atenção, a tendência é que no final desse ciclo você suba. Aí você vai viver um novo ciclo. No final desse ciclo você faça uma nova interpretação e você suba. Então é muito parecido com esse conceito de antifrágil que o Taleb traz para a gente. Eu acho que tem tudo a ver com esse movimento e ele pegou com muita maestria isso e consegue apresentar, e a gente está trazendo para vocês aqui, porque se isso não acontecer, você vai ficar derrapando. Aí a sua vida começa a perder uma coisa fundamental, que é o sentido. Sua vida fica sem sentido, fica sempre girando, sempre girando, sempre girando. Fica uma vida sem graça, uma vida sem propósito, né?
Você acorda, é todo dia igual, tudo igual, não tem um motivo para ser, né? Não tem algo. E aí você me falou aquele dia algo que foi muito legal, que é o para fora, né? O existir, né? Que é você O ir para fora. existir. E uma coisa muito interessante também, que é você observar, né? Por isso que eu gosto muito do se observar, observar se o teu modelo mental, que a gente, todo mundo chama o seu mindset, né? Qual o seu modelo mental? Se ele é um modelo mental de uma pessoa que está evoluindo, né? Ou de uma pessoa que fica ali, ó, estagnada, que nem o Amaro comentou. E não falando mal, mas, por exemplo, uma pessoa que nesse momento ela precisa de um tratamento terapêutico e ela resiste a algo que a vida está levando para um online e tudo mais, de uma certa forma, ela tá se segurando para não seguir um fluxo que é o natural da evolução, entendeu? Então, assim, a tendência futuramente é ter muita coisa online, as escolas, até quem está trabalhando no home office, eu acho que as empresas vão começar a rever esse modelo. Então as pessoas falam assim, quando é que a gente volta à vida normal? Não vai voltar ao que era antes, não vai. Eu acredito que muita coisa vai ser ressignificada durante todo esse processo aí. Espero que seja o antifrágil, né? Espero que a gente saia de tudo isso muito Exatamente. melhor em todos os E sentidos. na vida real, né, Gi, as pessoas elas acham que tem que acontecer uma coisa fantástica. O que eu disse, por exemplo, da minha vida foi um recorte dela, mas esse Sim, ciclo, esse antifrágil, ele é quase que diário, né? Eu exato. percebi, por exemplo, agora na questão do Covid, do corona, as pessoas foram trabalhar em casa, né? Sim. O home office. E o que acontece? Acontece que muita gente falou assim: legal, agora eu vou entrar, né? Eu entro e não tem ninguém me fiscalizando, eu faço uma coisa, depois eu assisto uma série, depois eu faço mais uma coisinha, daqui a pouco eu tiro 3 horas de almoço, tiro um cochilo, né? Então, a vida às vezes dá certo tipo de oportunidade, porque a pessoa fala assim: eu queria trabalhar de casa. Aí apareceu um movimento para que ela trabalhe de casa. Ela precisava dar o melhor dela, continuar dando, né? Se é que Deus, quem já Sim. faz meia boca o home office, faz meia boca também lá, né? Então, assim, Sim. essa que é a questão. A vida deu uma oportunidade porque para a empresa é bom. O funcionário não vai estar gastando luz da empresa, não vai estar Gente, gastando água da show! empresa, não vai estar. E às vezes a empresa está pensando, pô, eu acho que eu vou colocar esse cara, Não chega essa atrasado. mulher 2 vezes por semana em casa. Que é o seu sonho, que é o sonho da pessoa que queria até então. Aí veio a oportunidade, o que ela faz? Ela vai assistir a Casa de Papel. Chega a oportunidade, ela vai assistir a Casa de Papel, sabe? Então a pessoa não se dá conta da oportunidade que ela está tendo, que é essa Isso, questão E isso é do modelo ciclo. mental. Isso é modelo mental. Ó, quando eu tinha empresa, as minhas funcionárias falavam às vezes assim para mim: "Ai, Gisele, você pensa assim porque você é dona de empresa". Eu falo assim: "Não". Porque quando eu era funcionária, eu já pensava como dona de empresa. Toda empresa, Mário, que eu trabalhava, eu pensava como dona de empresa. Desde que eu me entendo por gente, tá, gente? Eu não vou dizer quando eu tinha 15 anos, porque eu comecei a trabalhar muito nova. Mas toda empresa que eu trabalhava, eu já pensava como dona. Eu pensava assim: o que eu faço para essa empresa ganhar mais? Eu fui recepcionista de uma escola de informática. Em menos de um mês, eu consegui recuperar uma sala de aula inteira de inadimplentes que eu conseguia ligar. E não foi o dono que me pediu, porque o dono ele não sabia nada de administração. Ele me deixava lá sentada. Se eu quisesse dormir, eu dormia. A tarde toda, porque não tinha nem cliente lá. Eu comecei a ligar para os alunos que eram desistentes e inadimplentes para que eles retornassem ou para negociar ou para voltar a fazer um curso. E nós enchemos uma sala em menos de um mês. Então, assim, isso é mentalidade. Eu ganhei alguma coisa com isso? Para algumas pessoas, não. Para mim, eu ganhei muita coisa. Eu ganhei experiência, entendeu? Nossa, eu ganhei um monte de coisa. Sim, Fora que depois eu mesma dei aula para essa turma, que eu fui aprender e fui dar aula para a turma. Ou seja, eu também, eu sempre fui meio polvo, né?
Eu estava na recepção, fiz aula, aprendi, dei aula, fiz tudo nessa escola. Então, gente, isso é mentalidade. Então, uma vez que você tem uma mentalidade, tem uma frase muito interessante que eu uso muito com os meus clientes. Finja ser até que se torne real. Ou seja, eu já era dona, só me faltava a oportunidade. Então, quando me veio a oportunidade, eu só exerci o meu papel de dona. Faz sentido, Amaro, isso Sim. que eu tô te falando? Faz sentido, Não, gente, isso faz que eu tô todo falando pra sentido, vocês? faz todo sentido. É o que eu falo às vezes, Gil, o que acontece, né? E tem pessoas aqui de todas as idades e todas as situações, né? É legal quando você está em outro momento da vida, mas que você plantou, você falar de propósito, né? Você tentar levar. Igual, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui todos os dias às 22 tem a ver mais com o meu propósito do que com ganhar dinheiro. É Com fato. certeza, Isso é com fato. certeza. Agora, quando está lá atrás, né? Igual você falou, pô, eu estava atendendo recepção de uma escola de inglês, né? Ou Uhum. quando eu fiz a faculdade, que boa parte do, do dinheiro que eu usava para pagar a mensalidade era de trufa. Eu sei fazer trufa. Talvez hoje eu já não sei com tanta maestria, mas eu sei fazer trufa, né? Não sei se eu Que não faço, mas bom. trufa eu sei. Sei fazer e das boas. Mas assim, o que que acontece? Quando você está lá atrás de o meu propósito de vida, né? A minha missão é acordar cedo, é pegar o busão, é fazer o melhor, é se lascar. Esse é o propósito, porque não dá para você ficar fantasiando lá atrás. É serviço, né? É fazer bem feito, é encher a sala de inglês lá. Então, Era a pessoa tem que informática. entender, Se eu falei porque a inglês, pessoa falei hoje errado. É de informática. informática, é informática, né? Então, assim, tem momentos da vida que o propósito é acordar cedo e fazer bem feito. Esse é o seu propósito, né? Porque senão a pessoa fica também. Vou mostrar um desenho enquanto você falou, tá? Diga, Aqui, ó. Ó. Gente, eu não sou boa em desenho. Isso aqui é uma pirâmide, deixa eu ver ó. se dá Que o pra Amaro ver. tá falando. Fiz uma Aham. pirâmide. A base da pirâmide são essas necessidades básicas que o Amaro está falando, ó. Essa é a base da Isso. pirâmide. Então, quando você tem essas necessidades básicas de eu preciso acordar cedo, eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar e Esse é o propósito. esse é o seu propósito, porque você está lá na base da pirâmide. Aí você vai subindo a base da pirâmide. Aí você olha, vê alguém que tem um carro melhor e você fala assim: opa, pô, mas esse cara tem a mesma idade que eu, mora no mesmo bairro que eu. Por que ele tem um carro melhor? O que ele fez? Ah, ele estudou. Aí você sobe um degrau da base da pirâmide, certo? Ah, e aí essa pessoa. Aí você fala assim, pô, se eu estudar, quer dizer que eu posso melhorar. Aí você sobe uma base. Aí depois você. Aí você vai subindo. Aí até você chegar no seu. Até chegar um momento que é a hora que nem aconteceu lá na minha crise dos 30, vamos dizer assim, você fala assim, meu, agora eu posso fazer uma escolha, eu quero saber para onde que eu vou, e aí eu vou, e aí você começa a procurar o seu propósito, porque aí você já conquistou algumas coisas, né, na sua vida, isso acontece em algum momento, aí você fala assim, aí, o que que eu posso fazer agora para o mundo? Como é que eu posso contribuir para fora, Isso. para mais Exatamente. pessoas, para que meu nome seja lembrado no futuro, enfim, né? Aí entra essas pegadas de coach, né, Mário? Ferramenta Sim, de sim. auto-feedback e tal. Aí E aí depois é, que vai começar a pensar nisso. e aí é depois, igual. Então, assim, quando eu tô na base da pirâmide, o meu propósito é um, quando eu subo a base da pirâmide, aí é outro propósito, e aí vai subindo até chegar a esse propósito maior de querer, né, talvez trabalhar só com o que você ama e que também você tem que fazer as coisas chatas. Eu, por exemplo, tô Exatamente. aprendendo a editar vídeo, que é um saco. Mas eu tô editando, porque eu falei assim, quer saber? Eu tenho tempo, por que que eu não vou aprender? E Sim. aprender novas habilidades me faz me sentir viva também. Entendeu? É, porque tem os bastidores, né, Gi, que as pessoas não sabem. Você produz conteúdo, eu também. As pessoas Sim. pensam que os textos são prontos, os vídeos estão prontos, as coisas estão Não, todas prontas, e não é assim, né? Não é não, assim. não E mais os mesmo. atendimentos, relatórios, Sim, enfim, essas coisas todas sim. que envolvem, faz Não, parte do e jogo. você, quando eu vejo o seu trabalho, eu falo assim, eu fico assim, ó, porque eu não tenho nada desse lado bonitinho seu. Meus clientes não recebem relatório nenhum no final da mentoria, viu, gente? Olha, nada, zero. É assim, ó, beijo, tchau, acabou, até o próximo processo, se você quiser.
Eu vejo que você faz um mega relatório, tá falando, nossa, que capricho. Isso vem muito da faculdade, né? Na faculdade a gente faz esse tipo de relatório, né? A gente, na época de estágio, a gente faz relatório mesmo, relatar a sessão mesmo. Hoje eu faço um resumo, né, da sessão, mas é Aham. relatar mesmo a sessão, o professor corrigia português e tudo. Era uma coisa muito chata, horas e horas para digitar, porque você fica ali uma hora com a pessoa e tinha que relatar tudo. Hoje não, eu Aham. coloco um resumo, né? Mas é Eu bem só faço resumo pra importante. mim. Nem eu depois entendo se eu for ler depois. Às vezes nem eu entendo. Depois eu Mas falo, nossa, mas o que é. foi isso aqui mesmo? Mas esses são estilos, né, de modelos, movimentos, e a gente vai fazendo o trabalho, vai fazendo acontecer. A questão é a gente entender que, e as pessoas também entender que dá trabalho, tudo dá trabalho, Tudo dá né? trabalho. Tudo dá trabalho e que bom que é assim. Cada um vai se organizando de acordo com o seu movimento de vida. Por exemplo, quando eu conheci o Zé, eu falei, até que enfim eu achei alguém igual a mim que tem dó de dormir. Eu tenho dó de dormir, né? Você Ele fala, tem? putz, é meia-noite ainda? Ah, eu Eu não quero vou chegar dormir nesse meia-noite, cara. nível. Quero chegar Eu nesse falo, nível. não Eu vou, não amo vou. dormir. Eu amo. Eu não vou dormir meia-noite, não é possível. Aí eu vou estudar, vou ler, vou fazer alguma coisa, vou assistir um filme chato que ninguém quer assistir. E aí E, eu aí, vou eu não sei caçar o que você, mas fazer. é incrível como quando parece que tá todo mundo dormindo, que aquela parece que vem muitos insights. Eu, por exemplo, se eu começar a escrever, eu falo que eu escrevo um livro. Se eu tivesse dó de dormir igual você, eu já seria escritora, Amaro. Mas eu gosto de dormir. Para mim é importante, entendeu? Mas então, Sim, assim, sim. só para a gente voltar mais assim no tema da antifragilidade, eu acho que o que Isso. Vai fica afunilando aí, Gi, para a gente não perder a é, live, tá? Vai fechando é, aí que falta uns minutos aí. tá, Vai afunilando aí. me avisa aí, pelo amor de Deus, que eu quero que você Tem aí salva, tá? pouco mais de 5 minutos aí. Ai, Jesus. Então, gente, assim, eu acho que o que fica mesmo para vocês é quando você leva uma porrada da vida, e isso pode acontecer, igual o Amaro falou, até diariamente, é você olhar para dentro de você e se fazer, né, fazer uma pergunta de o que que eu aprendo com isso? E no seu dia a dia, eu acho que se todos os dias à noite você fazer uma pergunta assim, o que que de melhor eu tiro desse dia? E se eu pudesse mudar alguma coisa, melhorar algo amanhã? Se você melhorar todos os dias 1% do que você foi no dia anterior, em um ano você melhorou 365%. Né? Agora, se você simplesmente acordar, dormir, fazer tudo igual todos os dias, a probabilidade de você ter uma vida muito chata e muito insignificante é muito grande. Então, assim, olhe para a tua vida com muito respeito. Acho que essa frase é muito incrível, sabe? Olhe para a tua vida com muito respeito. Nada que venha na tua vida, por pior que seja, veio para te derrubar, mas sim veio para te dar um aprendizado e você crescer com isso e você melhorar, ser uma melhor versão. E eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, que aquilo de pior que aconteceu na tua vida, provavelmente, quando você ressignificar, você vai poder ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que você. Bacana. E eu não sei se eu falei lá na sua live, mas você acertou a principal ferramenta dessa jornada emocional aqui, né? Que todos os dias a gente está respondendo a pergunta: se eu pudesse viver esse dia de novo, o que que eu faria de diferente? Essa é a tarefa da jornada, né? Então, Show. hoje, Não, nem quinta-feira, se eu pudesse sabia. viver essa quinta-feira de novo, então calhou. Né? Então, todos os dias no Legal, final da live eu faço essa pergunta para as pessoas responderem. Eu falo para as pessoas trazer caderno, enfim, fazer as anotações legal. que elas precisam fazer. E todos os dias a gente está respondendo essa pergunta. Se eu pudesse viver o dia de hoje, então hoje, quinta-feira, se eu pudesse viver essa quinta-feira de novo, o que que eu faria de diferente? Porque agora, né, quinta-feira, daqui uma hora já é sexta. Então, se eu pudesse viver de novo, o que que eu faria de diferente? Essa é a pergunta principal da nossa jornada, todos os dias, às 22 horas. Que legal. E assim, é uma reflexão profunda. E aí, outra coisa que é muito importante dizer, gente, é uma delícia, e eu imagino que deve ser uma delícia ter o Amaro aqui todos os dias às 22 horas para conversar com vocês. É muito gostoso, é muito confortante. Mas se você ouvir isso e não fizer nada com isso, sinto muito,
Não vai mudar nada na tua vida. E a nossa convidada de hoje. Olá, tudo bem? Tô ouvindo o Como é meu que você está me retorno vendo aí. e me ouvindo aí? Eu tô te vendo bem, só que eu tô ouvindo o meu retorno. Tô É? me ouvindo aí com você. Acho que é porque você tá sem fone, né? É? Aquele dia a gente fez de fone ou foi sem fone? Hã? Aquele dia a gente fez com fone ou sem fone? Bom, eu tô sempre com fone. Vou colocar para ver se melhora, né? Pessoal, vocês vão avisando aí, tá? Vou colocar aqui, porque às vezes quando eu coloco o fone, eu tiro no meio da live, dá um belo. E aí? Agora melhorou. Ai, não tô Melhorou? ouvindo Mas mais minha voz. você não Gente, está vou. ouvindo mais a minha Agora eu voz? tô ouvindo você e não ouço a minha voz. Tô mandando Ah, convite. Tô mandando convite pro povo aqui. O povo não aguenta mais receber isso. convite meu, porque eu vivo pedindo pro povo entrar nas lives. Vamos pedir pro pessoal mandar coraçõezinhos e mandar convidar as pessoas para entrarem na live, né? Com a gente. Sim, sim. Prazer estar aqui com essa mulherada maravilhosa, cheia de mulher aqui. Olha só. Catiane, Ana, Deia, sejam bem-vindas. Jane, Juliana, Aureci, Laila, Roberta. E aí, querido, Bom, tudo bem? você está me ouvindo bem e vendo bem, né, Gi? Beleza? Tô. Você Então tá bom, também? pessoal. Tô. O pessoal vai dando um feedback aí pra gente, vai falando se tá tudo ok, né? Primeiro eu quero, claro, fui na tua casa, muito bem recebido. Uma tarde maravilhosa, com café, com quitutes, com... E eu quero te agradecer, porque, assim, gente, tem muita gente aqui, é claro, estando no meu Instagram, meus seguidores aqui, e a Gi, ela dorme cedo. Esse horário ela já está dormindo. Então, por mim e por nós, ela está aqui hoje. Então, vamos aproveitar muito bem. Que você não durma, Gi, durante a live, tá bom? Não. Não, até porque eu tô um pouquinho nervosa, porque parece que eu tô em outro ambiente, mas tá tudo certo, tô tranquila já. Pegou sua água aí? Aqui a gente toma Peguei. vinho, tem o pessoal que daqui a Eu pouco não, toma cerveja aí, aqui a gente fica Ó, bêbado eu até peguei umas uma 10h30. aguinha, eu não tomo, não tomei vinho, mas hoje à tarde eu tive que fazer, tive um compromisso, acabei tomando um pouquinho de licor, tive até que dar uma cochilada, porque senão eu não ia dar conta de Então fazer a uma. live vai ser boa hoje. Hoje, gente, a melhor live da Gisele vai ser hoje aqui com a gente. Ela tomou um licor. Tomei, mas foi à tarde. A Juliana disse que tá travando. Tá travando para mais alguém, Será? gente? Às Eu não vezes sei. dá uma picotada, né? A gente está em dois É. Instagrams, mas assim, Rosana vamos, disse que não dá para ouvir nada, Amaro. Precisa ver se tem mais alguém, gente. vamos ver aí. Vamos esperar a galera de Antes da repente gente receber os entrar no links. assunto. Ver se sou eu, se é o Amaro, se é o Instagram, se é a internet de vocês, pode ser Eu sei também. que O som do o Amaro meu tá baixo. som tá Viu, baixo. Amaro? Inclusive na minha live o seu som ficou baixo. Eu subi pro YouTube, depois eu vou te mandar, tá? Tá, Na tá. minha live seu som ficou baixo E, também. e aí, porque é Tá, e difícil o meu, gente, que quem vai falar mais que as tampas aqui sou eu. O meu som tá baixo? O Amaro tem que trocar de fone. só tem esse. Não, Cadê o troca outro aqui? depois. Troca outro Não, dia, tem não agora. o que eu uso. Não, tem esse aqui eu quase não uso esse. Eu uso o que eu uso para correr. Ele tá em algum lugar aqui, mas ele é Bluetooth. Aí vai ser a mesma coisa que eu estiver falando aqui. Você tava me ouvindo, não É, tava? tava te ouvindo, fica ruim. Ó, o pessoal diz que o meu som tá ótimo e o seu tá baixo. Então tá tudo certo, mas eu tô te ouvindo bem, tá? Quando você for falar, Amaro, você só coloca um pouquinho mais perto assim, ó, pra ficar bom na, na, Tá. na gravação, tá bom? Tá, beleza, galera. Ó, assim ficou show. Assim parece que você tá sentado aqui na frente do sofá, tá Assim, ótimo. assim eu falo, eu Isso. grito para vocês. Não, mas é melhor, porque aí depois no YouTube fica legal.
Beleza. Legal, legal. Gratidão, viu, gente, por vocês estarem aqui. Acho que eu vou começar a fazer live 10 horas da noite também. Vou dormir até mais tarde. Esse horário, a concorrência tá alta. Ontem eu estava concorrendo com a Marília Mendonça, no sábado Ah, passado eu estava com o Jorge Mateus. Então, então, pra mim, assim, você não eu vou estava para concorrendo as com cabeças, ninguém, eu vou para as porque cabeças. eu nem sabia. Falei, acho que eu sou o único ser humano do mundo que não sabe que tem essas lives. Então, Ó, comigo não era lá no seu concorrência. perfil é sempre às 17, né, Gi? Na verdade, é assim, eu tô fazendo umas lives específicas agora, às 17h17, que é com uma Legal. colega também, tá? A gente meio que bate um papo igual nós fizemos. A Mara é coach com terapeuta e uma misturinha, né? Aham. Mas assim, é um trabalho que a gente está fazendo pontual. Mas eu gosto mais de entrar um pouco mais cedo, umas 15 horas, justamente por causa da concorrência, porque senão fica entrando muita live e aí trava demais, fica ruim, então para mim eu acho melhor. Eu gosto mais desse Beleza. horário das 17. Pessoal, aproveita. Agora não, que vocês ainda não me conhecem, mas se vocês gostarem, vocês entram lá para seguir meu perfil, tá? Isso, hoje bom, nos nossos dois stories tá o nosso endereço lá, né? É Isso. Gisele, né? Gisele. Gisele, mentora de líder. Isso, Por isso. enquanto, né? Que eu mudo de vez em quando, Sim, viu, sim, mas gente? tá no meus stories Legal, estão lá, galera, marcação lá. E a gente legal. vai pau na máquina, né? Vamos, eu fui lá, né? A gente falou bastante de gestão emocional e a gente falou de relacionamento também. A gente deu Foi muita bem risada, a gente legal, se adorei. divertiu. E que seja Adorei. assim aqui também, né? O tema que você vai falar é da mentalidade antifrágil, né? Isso. É do Caleb. Não Caleb? é Caleb, é Taleb. Não, não é Caleb. Taleb. É Taleb, isso. Caleb é o Taleb. outro lá Como é que chama aquele filme do Caleb? Não sei. Tem um Mas é filme. parecido, é parecido. O nome tá Tem um filme igualzinho. indiano. Tem um filme indiano com o Caleb, Aham. mas é dele mesmo, né? Ele que É tem o cisne dele. também, não é? Isso, ele mesmo, ele Ele mesmo. mesmo. Ele Exatamente, mesmo. exatamente. Não, Vamos lá, a casa é sua, Gi. tá. Meninas, deixa eu me apresentar então para vocês. Só tem mulher aqui, Amaro. Meu Deus do céu, seu público é bem feminino, né? Que legal, meu também. Olha, entrou um Sobe rock os aí, ó. caras aí às vezes. Não, sobe os caras aí. A gente vai fazer o Tinder da Humanizar, mas eu tô vendo como eu vou fazer isso ainda. Boa, boa, gente, porque quando o homem e a mulher estão no desenvolvimento pessoal, aí é legal, porque quando só um tá, aí dá ruim, né, Amaro? É mais difícil, né? Não é impossível, mas dá uma dificuldade, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, não dá? Porque um tá num Dá. nível, o outro tá no outro, aí vira uma confusão. Gente, mas vamos lá, vou me apresentar Vai aqui. lá, Gi, fala quem é tu. Quem é tu? É, eu sou Gisele Moreira, eu sou empresária há mais de 10 anos, tá? E há mais ou menos uns 6 anos atrás que eu entrei fortemente para o desenvolvimento pessoal, fui fazer formações de coach, formação de palestrante, e aí há pouco menos de um ano, nós estamos em abril, nossa, um ano, exatamente um ano, eu saí da minha loja, vendi minha loja, que eu tinha 3 lojas, eu vendi para tocar totalmente o desenvolvimento pessoal, por amor e também por amor ao que eu gosto de fazer e também para procurar um pouco mais de qualidade de vida. Embora eu ainda esteja me adaptando, né? Porque quando você não tem muito tempo e depois você passa a ter tempo demais, dá um choque assim. Você fala, meu Deus, será que é isso? Até comentei com você aquele dia, meu Deus, eu sou tão independente desde anos, aí você fica meio perdida com tanto tempo. Mas enfim, mas já não tô mais com tanto tempo assim, tá tudo bem, já tô mais. E aí eu sou coach, né? Então eu gosto muito de trabalhar com essa parte do desenvolvimento pessoal. Eu conheci o Amaro numa formação, né, Amaro, de coach. Sim, sim. O Amaro Você foi já era fazer. staff já, né? Eu Eu era um já. bebezinho. Bebezinho. O Amaro foi fazer a formação e eu estava lá como staff, como ajudante. E aí a gente se conheceu, depois a gente começou a se encontrar em outros eventos.
Bom, hoje eu atuo bastante com liderança, por isso que eu falei para vocês que às vezes eu mudo, porque assim, são levas. Tem época que vem líderes me procurar, tem época que vem pequenos empresários, tem época que vem pessoas que estão com problema de autoestima. Então, eu vou me especializando nos assuntos e faço os vídeos, adoro entregar conteúdo em forma de vídeo, porque você consegue trazer clareza e usar um pouco da tua história como experiência, né? Nós somos, a gente tem história pra caramba, e essas histórias é o que faz, a história da minha vida é o que faz eu ser quem eu sou, né? E as histórias são diversas, desde as ótimas de sucesso, como as que te fazem aprender, e é até sobre isso que eu vou falar hoje. Quer perguntar Bacana, alguma bacana. coisa de mim ou eu falei o básico, né? Tenho duas filhas maravilhosas, duas mini coaches que vivem me colocando contra a parede aqui. Aprendo pra caramba. As suas devem ser também, né, Amaro? Mini coach? Sim, sim, sim. É, elas vão sabendo das coisas, vão perguntando e vão espalhando, né, o que a gente faz Isso, da não tem forma delas jeito. e vão, Não vão tem falando, não jeito. tem jeito, não tem jeito, não Então tem é jeito. assim mesmo, faz parte. Agora, legal que tem, quer dizer que você, né, Gi, assim, é meio de leva os seus clientes, então, tem hora que vem uma turma X, outra Foi. hora que vem a turma Não, Y. agora, por exemplo, inclusive antes de entrar aqui, eu estava numa mentoria, estava conversando com o meu coach, né? Que coach tem coach, viu, gente? Terapeuta tem terapeuta, né, Mário? Nós Tem, somos tem, tem, humildes, tem. nós somos humildes, tá? Quem não aceita mentor, ontem eu ouvi isso do José Roberto Marques, achei o máximo. Ele falou: quem não aceita mentor são pessoas arrogantes, tá? Pessoas que são pessoas normais, elas entendem que tem pessoas que podem ajudá-las no teu processo. Então, isso é muito legal. E aí, por exemplo, agora com essa história da pandemia, olha a leva que está vindo de pessoas me procurar, pessoas que estão tentando vender no marketing digital, tentando não vender, não no marketing digital, mas assim, se lançar, por exemplo, que nem você já está aqui no online, Amaro, há bastante tempo, mas você Uhum. concorda que tem muita gente que é bem resistente ao online? Sim, As sim. pessoas têm medo. Meus clientes presenciais teve, acho que duas ou três que decidiram parar o processo durante a pandemia para não voltar. É interessante isso, né? A pessoa, porque ela Então, resiste a isso daqui. é resistente a isso e o processo pode ser incrível. Eu, por exemplo, todas as minhas clientes que são resistentes, eu marco uma sessão, assim, uma sessão. Tipo, ai, Sim, tal um dia, vamos, bate-papo. vamos bater um papo pela Isso. internet? Aí ela percebe que a sessão ela é tão eficaz quanto presencial, aí ela não quer mais presencial. Porque fica muito Sim, legal, sim, tá tendo entendeu? isso também. Tá Então, tendo assim, isso tem que também. quebrar essa barreira. Então, muitas pessoas estão me procurando agora querendo vir para o online, porque a pessoa não sabe, ela não tem noção e ela tem muita crença do online. E aí foi muito interessante que eu atendi um rapaz, estou atendendo uma pessoa e ela estava sem cliente e tal, e em uma sessão ela conseguiu já fechou 5 clientes. Olha que legal. Só usando o Bacana. online. Então é um momento da gente se reinventar e quebrar esses paradigmas, né? Parar com essa história de, ai, eu não sei, ai, eu tô me expondo, tá se expondo mesmo, mas e daí? A gente vai ter que desenvolver a mentalidade antifrágil que a gente já vai falar agora. E o legal é assim, às vezes vem também, né, para mim esse tipo de demanda. A princípio vem uma questão emocional, né? E depois a pessoa verifica outras questões. Porque não é só isso que a gente está fazendo, né, Gi? Assim, Uhum, de atendimento, essas coisas, de produtos também. É uhum, necessário que tenha um passo antes, que é o passo de decidir fazer. E aí você precise de pessoas como nós. sim, Porque aí depois você vai atrás de pessoas que te ensinam, sei lá, a montar um site, a montar um Instagram, essas questões mais detalhes que a gente até tem uma noção pela nossa experiência. uhum, Mas esse decidir fazer e dar a cara para bater, que é o fator coragem, que a gente vai entrar nessa questão também do antifrágil, que é aham, exatamente o passo fundamental, que é aquela questão, né? 1.000 passos começa com o primeiro, com o que é onde primeiro, a gente verdade. entra. Então você que Sim, está aqui, que de certa forma quer ir para o online, fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, eu acredito que para Páscoa, por exemplo, você perdeu uma oportunidade agora, né? Mas vem o Dia das Mães aí, né? Daqui 20 sim, dias é Dia das Mães. sim, Então, esse movimento já precisa
acontecer, precisa olhar para isso e, quem sabe, E, tomar uma decisão de uma coragem. e não importa. E assim, essa coragem, ela já vem da nossa mentalidade, daquela mentalidade de não se expor, de o que o outro vai pensar, das críticas, o medo do errar, o medo da crítica das pessoas. E é aí que as pessoas paralisam, e é aí que elas deixam de fazer o que precisa ser feito e o que vai alavancar a história delas, né? Então é exatamente isso. Então algumas pessoas têm me procurado nesse sentido e eu atendo, porque assim, eu não sou faixa preta nessa história, mas eu sou amarela, vamos dizer assim. E o amarelo sabe mais que o faixa branca. Eu já Com posso ajudar, certeza. entendeu? Então, assim, é isso. Mas a maioria das pessoas que me procuram são líderes e líderes que ou acabaram de ser promovidos, mas ainda estão com dificuldade de aceitação da equipe, ou uma galera que, por exemplo, era funcionário, passou a ser o dono da empresa, ou abriu o próprio negócio. Por quê? Porque é a minha história, entendeu, Amara? Eu abri a minha loja, eu abri o meu primeiro negócio com 28 anos, então as pessoas se identificam com isso, né? E aí elas vêm Legal. procurar. Aí, então assim, é o que eu falo assim, Você as pessoas começou vão aos se 28, identificando. Gi? Antigamente, antes dos 28, você trabalhava CLT, tipo, Empresa, contrato. CLT, eu Aham. trabalhava a última empresa que eu trabalhei foi antes de eu engravidar da minha filha, fiquei grávida, durante a gravidez eu decidi não voltar para a empresa, e eu trabalhava numa empresa muito legal, tinha todos os benefícios, e aí eu ouvi muita gente falando, você tá louca, menina, você tem vale, como que é aqueles vale, o vale, ai, aquele vale Alimentação, o refeição, alimentação, refeição, combustível, vale combustível, aí tinha, enfim, um monte de benefício. e vale Eu tinha cultura também. tinha tudo, tinha um monte de coisa. Eu tinha um salário bem legal na época, e o melhor é que a empresa que eu trabalhava externo. Então eu ia na empresa mesmo uma vez na semana. Então todo mundo falava, você tá louca de deixar um emprego desse, né? Eu falei assim, mas eu quero arriscar e eu vou. E eu fui. Quando eu voltei da licença maternidade, meu chefe falou, Gisele, você quer ficar ou você quer sair? Eu falei, quero sair. Aí ele falou, então eu posso te mandar embora? Eu falei, fechou. Ele me mandou embora e aí eu falei, não, agora eu quero ser dolar um pouco, quero ficar em casa de boa. 2 meses depois, quando eu vi, eu tinha aberto a minha primeira loja, Mário. Fui cair num processo de Do lar durou coach. pouco, então. Durou Nossa, mas pouco, não então. durou Do lar durou pouco. nada. Não durou nada. Depois eu até ficava brava comigo mesmo, que eu falei, meu Deus, se eu nem descansei, já me meti numa roubada. Mas que bom que eu fiz isso, porque foi a minha história de sucesso, entendeu? Legal. Foi Tem muita bem gente se legal. identificando, Gi. O bacana é que se identifica, né? Esse Sim. processo, né? Esses dias também eu tava falando aqui com o pessoal, e o pessoal que está aqui sabe já um pouco da história. O pessoal vai se identificando e vendo que essa volta, né, que chama-se, é lógico, para colocar, por exemplo, num jornal, num programa da Fátima Bernardes, tem que falar de crise dos 30, né? Uhum. Que ela começa a inquietar nos 28. Ela começa a Uhum. inquietar nos 28, porque a gente vai entrar numa década, isso homem e mulher, tá? A gente vai entrar numa década de decisões importantes. Uhum. Isso é muito fundamental. Então, geralmente, se você perceber, pelo menos eu percebo isso, meus clientes têm ali 27, 33, né? Uhum. Pelo discurso que a gente coloca nas redes, e isso traz esse tipo de pessoa, porque é nesse período que a gente tem que tomar decisões importantes. Se vai casar, comprar bicicleta, se vai sair do país, vai ficar no país, ter filho, não vai ter filho, montar um empreendimento, sair do trabalho. Porque, veja bem, a pessoa ela começa uma faculdade, sei lá, decide ser advogado com 38. Dá. Ela vai terminar com 43, mais uns 2 anos para ela passar na OB, ela vai terminar com 45 para começar a advogar, quiçá com quase 50. Você entende? Uhum. Então, assim, nessa idade, 28, que vai chegando nos 30, que chama-se crise dos 30, é porque vai entrar numa década de 30 a 40 de grandes decisões mesmo. E você sabe que, na verdade, antes de eu engravidar, eu estava entre duas decisões. Eu falei, ou eu engravido, ou eu vou embora do país. E aí eu fui fazendo os dois processos. Eu fui tirando meu passaporte, pegando meu visto. Só que aí, quando eu fui comentar com a minha ginecologista, eu tô pensando em engravidar, ela falou, vamos fazer um teste? Eu falei, não, mas eu comecei a pensar faz 10 dias. Ela falou, não, mas vamos fazer um teste. Aí eu fiz o teste e estava grávida.
Falei, nossa, não teve nem graça. E aí já tava Esse grávida. da segunda. Não, Da segunda filha. da primeira Foi no filha. susto. Não, eu tinha tomado a decisão de pensar. Aí eu já tava. Eu já estava, mas eu já queria. Ah, A da tá. segunda foi susto, porque eu tinha acabado de abrir minha empresa, a minha empresa tinha 2 meses de vida, eu fui fazer exame de rotina, cheguei lá, o médico falou assim, vamos fazer um exame beta-HCG? Eu falei, mas por quê? Eu não corro o menor risco de estar grávida, falei pra ele. Ele falou assim, por que não? Eu falei, por que não? Não corro esse risco. Ele falou, não, mas vamos fazer o exame. Aí eu fiz o exame e tava. Eu falei, não, não tô. Ele tá, não, não tô. Eu fiz acho que uns 3, pra ter certeza. Nossa, aqui Enfim, já foi o né? contrário. A minha primeira não foi planejada e a segunda foi. Foi papel totalmente invertido Não, meu, aí. não. A primeira O meu veio não. no momento que não era pra vir, mas enfim, não era assim pra mim, né? Mas veio e Sim, pronto sim, e sim, sim. acabou. Não, é igual a Veio segunda. e E pronto. eu falo assim, gente, que é muito engraçado que se eu não tivesse aberto, olha como Deus faz tudo perfeito. Se eu não tivesse aberto a minha loja e eu tivesse descoberto, porque eu já praticamente estava grávida, eu não teria aberto a minha loja. Só que eu já tinha, a loja já estava aberta e eu descobri que estava grávida e eu falei, eu não quero mais. Meio que entrei numa deprê, fiquei meio malucona, entendeu? Ai, minha amiga de live aqui também tá entrando. Fica aí, hein, amiga? E vai dando feedback pra gente. Isso é A bom, galera. Eline, Isso é bom. Isso é bom porque somos pessoas normais, tá? Se a pessoa vê normais. você, né, mentora, tal, coach, desenvolvimento pessoal, eu também, psicólogo, tal, fala, nossa, queria ser, porque aí eu não ia ter problemas, né? Isso é uma Nossa! loucura, isso é uma tara, isso é uma neurose, né? Louca de que as pessoas, só eu tenho Ai, problema, o outro não tem. Pelo amor de ai, Deus. Amari, é tão bom você se sentir assim, sabe? Tão humano, tão factivo a erro, a qualquer tipo de sofrimento. Tá tudo bem, não tem problema. Eu falo isso para minhas filhas. Às vezes minhas filhas vêm querendo me dar liçãozinha de moral. Ai, mãe, mas você fez tal coisa. Eu falo assim, ai, que bom, sinal que eu sou humana. Tá tudo certo. Exatamente, exatamente. E a gente vai tropicando, vai amadurecendo, vai ficando mais resiliente, resistente, Exato, né? exato. Como eu tinha te falado na outra live, né? E eu falei com o pessoal aqui. Quando eu fiz aquela formação, isso faz uns 4 anos, né, que a gente fez aquela formação. Foi, 1 ano atrás eu tinha tentado montar a minha clínica. certo. Meu, eu quebrei totalmente. Eu peguei, porque para montar a clínica eu peguei tudo que eu tinha. E aí eu saí de devendo R$ 100.000. E eu Nossa. fiz. E com 2 filhas para criar, para alimentar tudo. E quebrou tudo, caiu tudo de uma, desmoronou, né? Nem Uhum. cliente eu tinha mais. Porque eu não tinha nem onde atender e não tinha essa questão online aqui. Não era como hoje, né? Então Sim, ou você tinha um sim. lugar ou não tinha. E E aí aí o até emocional. até os clientes aí eu tive que tomar a decisão. Ou eu cuidava de mim e salvava eu e a minha família, ou ia Edivânia, tudo pro buraco. Edivânia, não, a Sueli falou que tá, perdeu. Não perdeu, que a gente não entrou no tema ainda. Fica aí. Né? E aí eu falei assim, ó, bom, quem deve 100 deve 110. Eu liguei no banco e falei, ó, você libera o cartão que eu preciso passar 2 formações. E aí o banco, né, claro, quando você tá ferrado, o banco adora te pegar, né? Ele falou, não, libero sim. Aí eu passei o PSC e passei uma outra formação, 2 formações de desenvolvimento. Nossa, que Quem deve 100 deve coragem. 110. E eu fui Que para cima. Fui para coragem. cima e dali eu comecei a me levantar de novo. Mas se eu não tivesse cuidado de mim, por isso que eu falo para as pessoas, tem momentos da vida que ou você vai ou você racha. Mas se eu falo assim, não, já Verdade. devo 100.000, eu não vou cuidar de mim, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não sabia o que fazer. Não, não, você não tinha como desistir, né? Eu falo, O que gente, não fazer? tem Não como tinha o que fazer. desistir. Vou desistir como? Eu fui cuidar Com duas da filhas minha para mente. com 2 boquinhas para criar. Eu fui 3, né? cuidar da minha Porque. mente. Então, eu fui cuidar da minha mente para me poder me levantar. E graças a Deus deu certo. É isso que eu Legal. falo para as pessoas. Ninguém aqui tá fazendo apologia à loucura, tá? Não. Não é isso. Mas a vida, às vezes, te coloca situações que fala assim, ó, ou é isso, ou você pode vir a ser isso. Aí você escolhe. Que eu acho que aí Legal. a gente já começa a estruturar o seu tema aí. Legal, é isso mesmo, gente, é isso mesmo.
Bom, vou só então concluir a história. Aí eu abri a minha loja, tal, decidi, fui mãe, abri a loja, foi muito legal, ao contrário, né, do que aconteceu com você, Amaro, foi muito legal, eu tive bastante sucesso, só que emocionalmente também eu estava bem fragilizada, sabe? Por quê? Porque eu tive uma gestação, eu acho que na minha primeira gestação eu já tive depressão pós-parto não identificada, justamente talvez por essa ignorância de não entender, né? Ah, é hormonal, mas aquilo não passava nunca, meu Deus, aquilo não passava, era uma choradeira, uma coisa esquisita o tempo todo. Eu falo que se eu tivesse tratado na época, talvez teria sido muito melhor a minha vida, mas tudo bem, já foi. Aí tive a minha segunda filha, tal, até que eu fui buscar o coach também como uma forma de falar assim, meu Deus, eu preciso sair dessa coisa toda que eu tô vivendo. Então você vai buscar, na verdade, para você, né? Aí depois que você fala, nossa, eu preciso ajudar outras pessoas já que eu consegui me ajudar. É mais ou menos assim, né? E aí vamos entrar então no tema, tá, gente? Eu até fiz algumas anotações aqui para eu não deixar, porque Legal. eu falo, né? Vocês perceberam, né? Que eu falo bastante. Então, para não esquecer nada, eu trouxe alguns conceitos aqui, tá? Um conceito que a gente usa muito, que é a resiliência. O que é resiliência? Tem muita gente que fala de resiliência, mas às vezes nem entende esse conceito. A resiliência, na verdade, ela é quando. Eu vou trazer já para o nosso exemplo humano, tá? O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que ela passa por um trauma, ela passa por alguma situação difícil, como a que o Amaro, por exemplo, comentou, que ele passou, e ela sai daquele momento como ela sai como ela entrou. Ela não sai ela não sai assim, vamos dizer assim, pior. Ela sai como ela entrou. Ela consegue, ela continua, ela começa a tocar a vida dela, tá? Ela sai dali. Ela não Isso. quebra, ela não quebra, Ela ela não fica. quebra, ela não quebra, ela fica, tá? Essa é uma pessoa resiliente, beleza? Ela é uma pessoa resiliente. Aí existe a pessoa frágil, né? Que aí a gente entra no conceito de fragilidade. O que é uma pessoa frágil? É uma pessoa que entra numa situação dessa e ela fala, ó céus, ó vida, acabou, eu não vou gastar os 110 mil, que o Amaro comentou aí, eu vou ficar com esse 100 vai aumentar para 200, para 300, ela quebra e ela não sai mais daquela situação. Essa é uma pessoa frágil. Ela simplesmente, aí ela fica contando aquela história para ela mesma e para os outros, tá? Porque ela precisa também retroalimentar a pena dela, né? Eu preciso me retroalimentar e Sim. tudo mais, até para eu continuar nessa situação, tá bom? Porque quando você vê uma pessoa muito coitada, você pode ter absoluta certeza, muito assim, muito cheia de coisas, você pode ter certeza que ela tem um ganho naquilo. Como, Sim. sabe a história do cachorrinho, que o cachorrinho ele tá num cantinho lá, chorando, uivando, uivando, uivando. Aí uma pessoa vai lá. Tem várias versões, tá? Vou contar uma bem simplificada. Aí uma pessoa olha lá para um sábio numa vilinha e fala assim: por que esse cachorro uiva tanto? Aí falaram assim: ah, é porque ele tá sentadinho aí num prego. Aí o cara falou assim: meu Deus do céu, mas não é só ele levantar do prego e sair andando? Aí o sábio fala assim: é porque não está doendo tanto assim. Então, assim, não tá doendo tanto assim. Então ele não se move. Sim. Tá doendo. Tá doendo o suficiente para ele ficar chorando, chorando, chorando. Mas não tá doendo o suficiente para ele, pá, levantar dali e sair daquela dor. Entendeu? Então, Sim. às vezes a pessoa ela fica ali no frágil porque ela tem um ganho secundário naquela história quebrada, ok? Então, por exemplo, Exatamente. usando até a sua história, Mário, se você me permitir, seria a Bora. pessoa falar assim, meu, ai, deixa que meu sogro me sustenta, deixa que a minha mulher me sustenta, deixa que minhas filhas vão para a escola, enfim, tipo, deixa rolar e Deixa quebra rolar. e ok, certo? Beleza. Aí, o que é o antifrágil, que é o tema que eu trouxe aqui para vocês, tá? O antifrágil, às vezes as pessoas pensam que é aquela coisa dura. Ah, então é alguma coisa que a vida bate e ela não quebra. Simplesmente ela não quebra.
E aí o autor, né, que é o Taleb, ele traz um conceito da antifragilidade. E aí ele fala o seguinte, que a antifragilidade é quando a pessoa, algo bate nela e ela sai daquela situação melhor do que ela estava. Então, por exemplo, eu devia 100 mil reais, eu levei uma porrada da vida, porque ninguém abre um negócio para não dar certo, né, Mário? Então eu levei uma Fudido porrada, mesmo, né? o negócio quebrou, Aqui tava pode. full, passou das 10, né? Eu tava full, o que que eu fiz? Quem deve 100, deve 110. Então eu vou melhorar essa minha história para que dessa história eu transforme outras pessoas, eu ajude outras pessoas e eu seja, como é a sua missão de vida, obviamente você ganha dinheiro com isso. Porque existe um paradoxo aí, né? Tem gente que fala assim, mas a missão de vida eu não preciso ganhar nada. Não, isso não existe, tá? Isso aí é coisa, crenças que colocaram na tua cabeça. Não tem nada a ver. Não é, Amaro? Se você paga, Não, você quem não quer investiu quanto? receber, passa para minha conta. Você investiu quanto você tem noção de quanto você já investiu em conhecimento, Amaro? Só, Financeiro? só a faculdade, se for colocar 5 anos de faculdade, não tem valor. Tem valor. Entendeu? Então, assim, a gente investe em conhecimento, então tá tudo bem da gente vender conhecimento, né? Então, gente, o antifrágil é quando você estiver levando um tombo da vida, e de tempos em tempos a gente leva esses tombos, não adianta você querer viver a vida linear, igual o Amaro comentou lá na minha live, viver assim, ó, morreu, beijo, tchau, você já Sim. tá pronto para subir, porque você não tem nada para aprender. É quando você levar uma porrada, você parar de forma consciente e dizer o que é que essa situação traz de bom para que eu saia daqui melhor do que quando eu entrei. Então lembra, resiliente é se eu entro numa situação ruim e eu saio igual, ok, melhor que nada, melhor que ficar quebrado, mas você sai igual. Então assim, quando é que você evolui? É quando você é o antifrágil, você sai daquela situação melhor do que você entrou, quando você aprende com isso. E isso é mentalidade. É você olhar para o problema e falar assim, ele não veio para me matar. É igual o corona, né, o Covid. Tá esse auê, esse pânico, nanana. Existem pessoas olhando para tudo isso e falando assim, o que esse problema, que não é meu, não é do Amaro, não é dessas pessoas que estão aqui, ele é um problema mundial, está em todos os lugares, está afetando todas as classes sociais. O que é que na minha vida, nesse momento, eu vou ser antifrágil? Na minha profissão, no meu relacionamento familiar, na minha vida, no cuidado que eu tenho comigo, né? Nas minhas relações, como é que eu faço para esse meu momento se transformar em algo que realmente vai me fazer crescer? Gente, comentem aí se está fazendo sentido isso para vocês. E todas as vezes que tem alguém falando, na verdade, eu acredito que a gente vai meio que viajando e trazendo para a tua vida, vai fazendo aí, ó, vai criando umas sinapses aí na tua mente. O que está fazendo sentido para vocês? Onde é que você está vendo que você precisa ser antifrágil? Fala, Mara, o que você acha de tudo isso? Exatamente. O Taleb, ele traz esse movimento, ele expande a questão da resiliência, né? A Uhum. resiliência, de modo figurativo, né? E aí a psicologia trabalha com resiliência há muito tempo, só que trabalha com essa resiliência exata, e eu sempre uso a simbólica de um bambu, né? Para quem conhece um bambu, ele tem essa questão, se vier um vendaval muito grande, a tendência é que ele incline, né? Dependendo do vento, ele pode inclusive encostar no chão, mas o bambu não quebra até pelos miolos que ele tem um muito próximo ao outro, né? O bambu ele tem uma resiliência muito forte. Então ele acaba envergando, ele encosta no chão e depois ele sobe de novo quando o vento passa. Dificilmente você vai ver um bambu quebrado, é muito difícil, a não ser que seja A uma famosa grande... frase enverga, mas não quebra. É do bambu, né? O bambu ele vai quebrar praticamente em um furacão praticamente, né? Mas em tempestade dificilmente ele vai quebrar, mas ele dá uma envergada boa, boa mesmo, né? E geralmente eles nascem juntos
para que um proteja o outro, né? O bambu ele tem uma simbólica muito boa para se usar em palestras, para se usar em questões terapêuticas e processos também. E a resiliência vem daí. Então o bambu ele vai inclinar, ele pode encostar no chão, não quebra, e depois, quando passa, ele empina de novo e volta ao movimento natural, normal, né? Uhum. E aí se encara a resiliência como esse tipo de pessoa, que enverga, mas não quebra, né? Mas aí, Sim. pensando simbolicamente, a gente vai ver que a pessoa desce e sobe e ela volta para o mesmo lugar, Para o né? mesmo lugar. Ela vai ser sempre um bambu. É. Não vai deixar de ser um bambu, né? E aí vem a resiliência. Não me lembro agora quem foi que começou a falar sobre isso, mas tem a resiliência espiral, que aí o Taleb traz como um conceito de antifrágil, que é a questão de que a vida é cíclica, encara a questão como ciclos, e Uhum. aí, durante esses ciclos, a gente vai vivendo as coisas, né? O ciclo do relacionamento, o ciclo profissional, e cada ciclo, quando ele vai se findar, aí quando você tem uma resiliência espiral, ou antifrágil que ele chama, você sobe. Então é como o caderno mesmo, a espiral de um caderno, né? Então você vive Uhum. o seu ciclo, só que assim, se você não interpretar aquilo, não tiver atento àquilo, não tiver atenção àquilo, não tiver uma maturidade, uma gestão emocional diante daquilo, você vai ficar girando naquele ciclo. Às vezes você não vai nem para baixo nem para cima, né? Você Sim, fica ali girando, você não sai do lugar, né? sim. Há momentos em que aí a gente adoece, a gente está falando de uma ansiedade, de uma depressão, de um pânico, a tendência é que esse ciclo vá para baixo. Então a sua espiral ela desce. Mas aí a gente está Certo. falando de um adoecimento, e é natural que isso aconteça, né? Sim, sim. Agora, quando você está numa vida que eu chamo de uma vida mediana, que é a mediocridade mesmo, né? A vida medíocre, você fica em ciclos, você não sai do lugar, você vive. Você ganha 3 mil, gasta 3 mil, você faz a mesma viagem quando dá, você fica ali naquele, né? Não se move para nada. Agora, quando você entende, interpreta, né? Você tem uma gestão emocional, você olha para a vida com mais atenção, a tendência é que no final desse ciclo você suba. Aí você vai viver um novo ciclo. No final desse ciclo você faça uma nova interpretação e você suba. Então é muito parecido com esse conceito de antifrágil que Show. o Taleb traz para a gente. Eu acho que tem tudo a ver com esse movimento e ele pegou com muita maestria isso e consegue apresentar, e a gente está trazendo para vocês aqui, porque se isso não acontecer, você vai ficar derrapando. Aí a sua vida começa a perder uma coisa fundamental, que é o sentido. Sua vida fica sem Sim. sentido, fica sempre girando, sempre girando, sempre Fica girando. uma vida sem graça, uma vida sem propósito, né? Você acorda, é todo dia igual, tudo igual, não tem um motivo para ser, né? Não tem algo. E aí você me falou aquele dia algo que foi muito legal, que é o para fora, né? O existir, né? Que é Isso, você o ir para fora. existir. E uma coisa muito interessante também, que é você observar, né? Por isso que eu gosto muito do se observar, observar se o teu modelo mental, que a gente, todo mundo chama o seu mindset, né? Qual o seu modelo mental? Se ele é um modelo mental de uma pessoa que está evoluindo, né? Ou de uma pessoa que fica ali, ó, estagnada, que nem o Amaro comentou. E não falando mal, mas, por exemplo, uma pessoa que nesse momento ela precisa de um tratamento terapêutico e ela resiste a algo que a vida está levando para um online e tudo mais, de uma certa forma, ela tá se segurando para não seguir um fluxo que é o natural da evolução, entendeu? Então, assim, a tendência futuramente é ter muita coisa online, as escolas, até quem está trabalhando no home office, eu acho que as empresas vão começar a rever esse modelo. Então as pessoas falam assim, quando é que a gente volta à vida normal? Não vai voltar ao que era antes, não vai. Eu acredito que muita coisa vai ser ressignificada durante todo esse processo aí. Espero que seja o antifrágil, né? Espero que a gente saia de tudo isso muito Exatamente. melhor em todos os E sentidos. na vida real, né, Gi, as pessoas elas acham que tem que acontecer uma coisa fantástica. O que eu disse, por exemplo, da minha vida foi um recorte dela, mas esse Sim, ciclo, esse antifrágil, ele é quase que diário, né? Eu exato. percebi, por exemplo, agora na questão do Covid, do corona, as pessoas foram trabalhar em casa, né? Sim. O home office. E o que acontece?
acontece que muita gente falou assim, legal, agora eu vou entrar, né? Eu entro e não tem ninguém me fiscalizando, eu faço uma coisa, depois eu assisto uma série, depois eu faço mais uma coisinha, daqui a pouco eu tiro 3 horas de almoço, tiro um cochilo, né? Então, a vida às vezes dá certo tipo de oportunidade, porque a pessoa fala assim, eu queria trabalhar de casa. Aí apareceu um movimento para que ela trabalhe de casa. Ela precisava dar o melhor dela, continuar dando, né? Se é que Deus, quem já faz meia boca home office, faz meia boca também lá, né? Então, assim, essa que é a questão. A vida deu uma oportunidade porque para a empresa é bom. O funcionário não vai estar gastando luz da empresa, não vai estar gastando água da empresa, não vai estar... E às vezes a empresa está pensando, pô, eu acho que eu vou colocar esse cara, não chega atrasado, essa mulher 2 vezes por semana em casa. Que é o seu sonho, que é o sonho da pessoa que queria até então. Aí veio a oportunidade, o que ela faz? Ela vai assistir a Casa de Papel. Chega a oportunidade, ela vai assistir a Casa de Papel, sabe? Então a pessoa não se dá conta da oportunidade que ela está tendo. Que é essa questão. E isso é modelo mental. Isso é modelo mental. Ó, quando eu tinha empresa, as minhas funcionárias falavam às vezes assim para mim: ai, Gisele, você pensa assim porque você é dona de empresa. Eu falo assim, não. Porque quando eu era funcionária, eu já pensava como dona de empresa. Toda empresa, Mário, que eu trabalhava, eu pensava como dona de empresa. Desde que eu me entendo por gente, tá, gente? Eu não vou dizer quando eu tinha 15 anos, que eu comecei a trabalhar muito nova. Mas toda empresa que eu trabalhava, eu já pensava como dona. Eu pensava assim, o que eu faço para essa empresa ganhar mais? Eu fui recepcionista de uma escola de informática. Em menos de um mês, eu consegui recuperar uma sala de aula inteira de inadimplentes que eu conseguia ligar. E não foi o dono que me pediu, porque o dono ele não sabia nada de administração, ele me deixava lá sentada, se eu quisesse dormir, eu dormia. A tarde toda, porque não tinha nem cliente lá. Eu comecei a ligar para os alunos que eram desistentes e inadimplentes, para que eles retornassem ou para negociar ou para voltar a fazer um curso. E nós enchemos uma sala em menos de um mês. Então, assim, isso é mentalidade. Eu ganhei alguma coisa com isso? Para algumas pessoas, não. Para mim, eu ganhei muita coisa. Eu ganhei experiência. Entendeu? Eu ganhei um monte de coisa. Fora que depois eu mesma dei aula para essa turma, que eu fui aprender e fui dar aula para a turma. Ou seja, eu sempre fui meio polvo, né? Eu estava na recepção, fiz aula, aprendi, dei aula, fiz tudo nessa escola. Então, gente, isso é mentalidade. Então, uma vez que você tem uma mentalidade, tem uma frase muito interessante que eu uso muito com os meus clientes: finja ser até que se torne real. Ou seja, eu já era dona, só me faltava a oportunidade. Então, quando me veio a oportunidade, eu só exerci o meu papel de dona. Faz sentido, Amaro, isso que eu tô te falando? Faz sentido, não, gente, isso que eu tô falando para vocês? Faz todo sentido. É o que eu falo às vezes, Gil, o que acontece, né? E tem pessoas aqui de todas as idades e todas as situações, né? É legal quando você está em outro momento da vida, mas que você plantou, você falar de propósito, né? Você tentar levar... Igual, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui todos os dias às 22 tem a ver mais com o meu propósito do que com ganhar dinheiro. É fato. Com certeza. Isso é fato. Com certeza. Agora, quando tá lá atrás... Né, igual você falou, estava atendendo recepção de uma escola de inglês, né? Ou quando eu fiz a faculdade, que boa parte do dinheiro que eu usava para pagar a mensalidade era de trufa. Eu sei fazer trufa. Talvez eu já não sei com tanta maestria, mas eu sei fazer trufa, né? Que bom! Mas trufa eu sei. Sei fazer e das boas. Mas assim, o que acontece? Quando você está lá atrás o meu propósito de vida, né? A minha missão é acordar cedo, é pegar o busão, é fazer o melhor, é se lascar. Esse é o propósito, porque não dá para você ficar fantasiando lá atrás. É serviço, né? É fazer bem feito, é encher a sala de inglês lá. Então, era informática. Se eu falei inglês, falei errado. É informática. De informática. É informática, né? Então, assim, tem momentos da vida que o propósito é acordar cedo e fazer bem feito. Esse é o seu propósito, né? Porque senão a pessoa fica também... Vou mostrar um desenho enquanto você falou, tá? Aqui, diga. Ó. Gente, eu não sou boa em desenho. Isso aqui é uma pirâmide, ó. Que o Amaro tá falando. Fiz uma pirâmide. A base da pirâmide são essas necessidades básicas que o Amaro tá falando, ó. Essa é a base da pirâmide.
Então, quando você tem essas necessidades básicas de eu preciso acordar cedo, eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar e eu preciso. Esse é o seu propósito, porque você está lá na base da pirâmide. Aí você vai subindo a base da pirâmide. Aí você olha, vê alguém que tem um carro melhor e você fala assim, opa, pô, mas esse cara tem a mesma idade que eu, mora no mesmo bairro que eu. Por que ele tem um carro melhor? O que ele fez? Ah, ele estudou. Aí você sobe um degrau da base da pirâmide, certo? Ah, e aí essa pessoa... Aí você fala assim, pô, se eu estudar, quer dizer que eu posso melhorar. Aí você sobe uma base. Aí depois você... Aí você vai subindo. Aí até você chegar no seu... Até chegar um momento que é a hora que nem aconteceu lá na minha crise dos 30, vamos dizer assim, você fala assim, meu, agora eu posso fazer uma escolha, eu quero saber para onde que eu vou, e aí eu vou, e aí você começa a procurar o seu propósito, porque aí você já conquistou algumas coisas, né, na sua vida, isso acontece em algum momento, aí você fala assim, aí, o que que eu posso fazer agora para o mundo? Como é que eu posso contribuir para fora, para mais pessoas, para que meu nome seja lembrado no futuro, enfim, né? Aí entra essas pegadas de coach, né, Amaro? Ferramenta de auto-feedback e tal. Aí depois que vai começar a pensar nisso. E aí é depois, igual. Então, assim, quando eu tô na base da pirâmide, o meu propósito é um, quando eu subo a base da pirâmide, aí é outro propósito, e aí vai subindo até chegar a esse propósito maior de querer, né, talvez trabalhar só com o que você ama e que também você tem que fazer as coisas chatas. Eu, por exemplo, estou aprendendo a editar vídeo, que é um saco. Mas eu estou editando, porque eu falei assim, quer saber? Eu tenho tempo. Por que eu não vou aprender? E aprender novas habilidades me faz me sentir viva também. Entendeu? É, porque tem os bastidores, né, Gi, que as pessoas não sabem. Você produz conteúdo, eu também. As pessoas pensam que os textos são prontos, os vídeos estão prontos, as coisas estão prontas, e não é assim, né? Não, não é assim. não mesmo. Mais os atendimentos, relatórios, enfim, essas coisas todas que envolve, faz parte do jogo. E você, quando eu vejo o seu trabalho, eu falo assim, eu fico assim, ó, porque eu não tenho nada desse lado bonitinho seu. Meus clientes não recebem relatório nenhum no final da mentoria, viu, gente? Olha, nada, zero. É assim, ó, beijo, tchau, acabou, até o próximo processo, se você quiser. Eu vejo que você faz um mega relatório, tá falando, nossa, que capricho. Isso vem muito da faculdade, né? Na faculdade a gente faz esse tipo de relatório, né? A gente, na época de estágio, a gente faz relatório mesmo, relatar a sessão mesmo. Hoje eu faço um resumo, né, da sessão, mas é relatar mesmo a sessão, o professor corrigia português e tudo, era uma coisa muito chata, horas e horas para digitar, porque você fica ali 1 hora com a pessoa e tinha que relatar tudo. Hoje não, eu coloco um resumo, né? Mas é bem... Eu só faço resumo para mim. Nem eu depois entendo se eu for ler depois. Às vezes nem eu entendo. Depois falo, nossa, mas o que foi isso aqui mesmo? Mas esses são estilos, né, de modelos, movimentos, e a gente vai fazendo o trabalho, vai fazendo acontecer. A questão é a gente entender que, e as pessoas também entender que dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho e que bom que é assim. Cada um vai se organizando de acordo com o seu movimento de vida. Por exemplo, quando eu conheci o Zé, eu falei, até que enfim eu achei alguém igual a mim que tem dó de dormir. Eu tenho dó de dormir, né? Você tem? Falo, é meia-noite ainda? Eu quero chegar nesse nível. Quero chegar nesse nível. Eu amo dormir. Eu amo. Eu não vou dormir meia-noite, não é possível. Aí eu vou estudar, vou ler, vou fazer alguma coisa, vou assistir um filme chato que ninguém quer assistir. E aí eu não sei você, mas é incrível como quando parece que tá todo mundo dormindo, que parece que vem muitos insights. Por exemplo, se eu começar a escrever, eu falo que eu escrevo um livro. Se eu tivesse dó de dormir igual você, eu já seria escritora, Amaro. Mas eu gosto de dormir. Para mim é importante, entendeu? Mas então, assim, só para a gente voltar mais assim no tema da antifragilidade. Eu acho que o que fica... Vai afunilando aí, Gi, para a gente não perder a live, tá? Vai fechando aí que falta uns minutos aí. Vai você me avisa aí, pelo amor de Deus, que eu quero que você salva, tá? Pouco mais de 5 minutos aí. Ai, Jesus. Então, gente, assim, eu acho que o que fica mesmo para vocês é
quando você leva uma porrada da vida, e isso pode acontecer, igual o Amaro falou, até diariamente, é você olhar para dentro de você e se fazer, né, fazer uma pergunta de o que eu aprendo com isso? E no seu dia a dia, eu acho que se todos os dias à noite você fazer uma pergunta assim, o que de melhor eu tiro desse dia? E se eu pudesse mudar alguma coisa, melhorar algo amanhã? Se você melhorar todos os dias 1% do que você foi no dia anterior, em um ano você melhorou 365%. Né? Agora, se você simplesmente acordar, dormir, fazer tudo igual todos os dias, a probabilidade de você ter uma vida muito chata e muito insignificante é muito grande. Então, assim, olhe para a tua vida com muito respeito. Acho que essa frase é muito incrível, sabe? Olhe para a tua vida com muito respeito. Nada que venha na tua vida, por pior que seja, veio para te derrubar, mas sim veio para te dar um aprendizado e você crescer com isso e você melhorar, ser uma melhor versão. E eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, que aquilo de pior que aconteceu na tua vida, provavelmente, quando você ressignificar, você vai poder ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que você. Bacana. E eu não sei se eu falei lá na sua live, mas você acertou a principal ferramenta dessa jornada emocional aqui, né? Que todos os dias a gente está respondendo a pergunta: se eu pudesse viver esse dia de novo, o que eu faria de diferente? Essa é a tarefa da jornada, né? Então, Show. hoje, Não, nem quinta-feira, se eu sabia. pudesse viver essa quinta-feira de novo, então calhou. Né? Então, todos os Legal. dias, no final da live, eu faço essa pergunta para as pessoas responderem. Eu falo para as pessoas trazer caderno, enfim, fazer as anotações Legal. que elas precisam fazer. E todos os dias a gente está respondendo essa pergunta. Se eu pudesse viver o dia de hoje, então hoje, quinta-feira, se eu pudesse viver essa quinta-feira de novo, o que eu faria de diferente? Porque agora, né, quinta-feira, daqui uma hora já é sexta. Então, se eu pudesse viver de novo, o que eu faria de diferente? Essa é a pergunta principal da nossa jornada, todos os dias, às 22 horas. Que legal. E assim, é uma reflexão profunda. E aí, outra coisa que é muito importante dizer, gente, é uma delícia, e eu imagino que deve ser uma delícia ter o Amaro aqui todos os dias às 22 horas para conversar com vocês. É muito gostoso, é muito confortante. Mas se você ouvir isso e não fizer nada com isso, sinto muito, não vai mudar nada na tua vida. Agora, se cada dica que o Amaro te der, cada dica que você ouviu aqui, você procurar melhorar alguma coisa na tua vida, ressignificar, olhar para você, cuidar de você, com certeza, daqui um ano, você vai olhar para trás e vai falar assim, meu, que bom que eu fiz algo por mim. Porque nós não fomos ensinados a cuidar da gente, né, Amaro? A gente foi ensinado a ser bonitinho para os outros, né? Ai, seja bonzinho, seja bonzinho. Só que às vezes ser bonzinho para o outro é ser ruinzinho para você mesmo, né? Exatamente, exatamente. Gi, eu quero te agradecer demais, né? Eu acho que é bacana, a gente aprende muito, né? Quando a gente faz essas trocas. A gente aprende muito quando a gente faz essas trocas e eu te agradeço e a gente tá junto, você sabe, a gente vai conversando, a gente vai se falando aí. E abrindo para novas possibilidades, se Deus nos permitir. Amém. E já faz tempo que a gente está ensaiando essa live, né? Que bom que ela aconteceu. Ai, vamos fazer um print, meu Deus do céu. Meninas, mandem bastante coraçõezinhos para a gente fazer um print. Vou ver se minha luz aqui tá boa para a gente não perder a live, né, Amaro? Isso. Vou fazer um print. Tá travando aí pra você, Gi? Top, amei. Não tá não. Meninas, mandem coraçõezinhos para ficar bem bonitinho. Coisa de mulher, ó, amei a live. Me sigam aí no Instagram. Agora eu posso falar, quem amou, vai me seguir no Instagram, tá? Por favor, manda um direct lá, oi, amei a live. Amaro, vamos fazer uma... Ai, como é que é uma foto? Vou fazer uma foto, tá? Bora. Quer fazer uma daí do seu? Eu fiz duas já. Aí, que aqui... Beleza. Ah, homem não liga para essas coisas, gente. Mulher quer coraçãozinho, quer fotinho.
Ele Eu nem faço liga. meus cursos presencial, né? Faço meus cursos presencial, aí na hora da foto final, essas coisas, é uma luta, é uma luta. E cabelo pra cá, e peraí que eu vou passar o batom. Eu falo, gente, é só uma foto, vem logo. E Eu aí todo mundo quero, sai eu correndo. quero ir no seu curso presencial, você só staff lá. Com certeza. Vamos que passar essa muvuca toda. Iria ser em maio, né? Mas aí Aham. cancelou tudo e segundo Tá. semestre, se Deus quiser, eu vou fazer sim o curso Querido, presencial. salva a nossa live aí, por favor. E no finalzinho, printa a tela com a quantidade de pessoas. Meninas, ó, amei vocês, Isso. vocês são muito simpáticas, gratidão. E eu sempre digo assim, ó, o que eu falei aqui, se não fizer sentido para vocês, fique apenas com a minha intenção positiva, tá bom? E o que fizer sentido, leva pra vida. Beijo, querido. Show. Bacana, Gi. Brigadão, viu? Tamo junto, a gente vai se falando. Tá bom, gratidão. Eu nem sei se eu sei sair daqui agora, hein? Ou se é você que tem que Tem me um tirar. xizinho aí, acho que tem um xizinho aqui, não Tá tem um bom. xizinho? Tá bom. Beijo, meninas. Tchau. Até mais, Gi. Gente, brigadaço, gratidão por ter ficado aí com a gente. Hoje, live com convidado vai muito mais longe. A Gi é uma querida, é uma pessoa especial. A gente está nessa caminhada de desenvolvimento pessoal junto aí. Obrigado por tudo. Um forte abraço. E com certeza amanhã, é sexta-feira santa, a gente vai fazer uma live, tá? Presta atenção, a gente vai fazer uma live com certeza muito mais reflexível. É o momento de a gente conversar um pouco sobre alguns detalhes aí da nossa essência, da nossa materialidade, da nossa espiritualidade. Amanhã tem live sim, vai ter live. Tamo junto. Forte abraço. Tchau!